Olá, gente! Vamos começando mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. Aqui você sabe que eu trago pessoas aí do meio, né? E pra gente poder bater um papo, que aqui é como se fosse uma aula. Pra você que tá assistindo aí, ter alguns insights e falar, pô, eu vou pensar nisso, não tinha pensado nisso. E hoje eu tô trazendo um cara muito especial pra mim, ele tem várias passagens na minha vida, e uma delas que me faz lembrar agora aqui foi que assim que eu voltei pro mercado, que eu decidi que eu ia voltar pro Instagram, o primeiro cara que eu liguei, eu falei, Piunte, eu preciso ir no seu programa. E aí ele me convidou, eu fui no programa dele, e daquele dia do programa, que já tem uns 4 meses até hoje, muita coisa aconteceu, e eu tô recebendo esse grande amigo, meu amigo Piunte. Como é que você tá, Piunte? Tô bem, cara, tô muito feliz de estar aqui. Eu lembrei de quando começou a nossa entrevista, porque a primeira resposta você sabe que o cara é de rádio. Sim. Né? Pela impostação de voz e tudo. E lembrei disso, eu vejo tudo que você tá fazendo, eu falei, pô, a facilidade que ele tem de falar, pouca gente do nosso meio tem por conta da sua origem. Eu acho que você conta a sua história sempre. E vim aqui quando você chamou, a gente enrolou, eu te enrolei uns dias, porque eu tava terminando um projeto. E tô aqui muito feliz. A nossa entrevista foi muito bacana, né? Rendeu demais. Sim. E histórias boas, histórias ruins, o pessoal gosta bastante. E como você se sente no lugar de entrevistado? Porque você já fez... Quantas entrevistas você já fez? Tem uma noção? No podcast, no projeto ali, foram 200 e alguma coisinha, assim. Bastante, hein? São 200. Muito. E às vezes entrevista dupla, então passaram as 220 pessoas por ali. Tá. É legal, é uma experiência legal. Depende de você estar afim de conversar e depende do entrevistado isso é querer verdade, falar também. isso é verdade. Eu acho que aqui você já pegou gente que trava, né? Sim. Você não tem muito pra onde ir. Que você tenta ali destravar, mas vai. Por isso eu tenho pessoas aqui que dá meia hora, 40 minutos, até 3 horas de Não, podcast. exatamente. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta e não fala. Sim. E aí é o nosso trabalho de tentar cutucar e tirar lá do cara. E como entrevistado, você perguntou como eu me sinto, eu não sou muito acostumado a dar entrevista mesmo. É diferente, mas não tô acostumado, não é um costume, não topo tanta entrevista assim. Eu prefiro mais perguntar. Sim. Então, e muitas vezes eu vou acabar te perguntando. Não, legal. Acaba invertendo às Piunte, vezes. eu quero começar do início. A primeira vez que eu te vi foi em 2009, que eu vi falar de você, que você existia, tal, você tinha o cabelo todo enroladinho assim. E eu lembro como fosse hoje, você entrando na sala de imprensa, que só tinha você de imprensa ali. Não foi muito, a imprensa não foi muito procurar o Luan naquela época ali, 2008. Eu não me lembro, sabia que eu tenho uma dúvida, sim, porque 2008 foi a primeira vez que ele foi. Eu acho que ele foi pagou. 9. Eu acho que foi 9. Foi 9. Ele já tava com o Sorocaba e já tava um barulhinho assim. Tava, mas ninguém sabia. Pelo ninguém menos sabia ali quem imprensa, era. Ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era, tava Porque vindo. você tá falando de Barretos. Isso, de Barretos. Na sala de imprensa de Barretos, ali não ia artista na sala de imprensa. Sim. Só que como você tava com um artista novo, você queria mostrar, você levou na sala de imprensa. É isso mesmo. E aí 2009. só eu fui gravar com vocês. Foi 2009. E você tinha feito nesse mesmo dia, você tinha feito uma matéria na UOL. Isso. Falando que tava vindo, um estilo diferente e tal. Eu lembro que isso foi uma repercussão muito bacana. Eu entrei pro UOL ali, naquela cobertura. Por isso que eu lembro você que entrou foi pro UOL ali? Foi, porque eu tinha o blog já, o UOL me mandou um e-mail e falou assim, você não quer cobrir Barretos? Você entende desse e-mail? A gente queria cobrir, só que ninguém aqui cobre sertanejo. A gente queria que você contasse o que você sabe, não passa pela gente, porque a gente realmente não conhece. E aí eu falei, bom, o que tá acontecendo pra eu dar a notícia? Tinha muita conversa do tal do Luan, tem esse moleque aí do Mato Grosso do Sul, tinha já tocado bem, a única coisa, tinha chegado um pouco Tô de Cara, aquela música tinha rolado. Tô de Cara, a Meteora já tava vindo também, porque já tinha naquele dia. Mas eu digo assim, eu sou de Campinas, lembro que lá chega um pouco mais atrasado as coisas. Tá. E então era meio que eu tava ouvindo. Aí eu falei, eu vou escrever sobre esse cara que tá fazendo algum barulho, mas que não é famoso ainda. E aí eu fiz essa matéria sobre o Luan. Eu falei, uma das apostas de Barretos esse ano é esse tal de Luan. E isso foi muito bom pra mim profissionalmente, porque o Luan acho que estourou ali no final daquele ano, ou no ano seguinte virou e depois número você botou 2010, que ele voltou como embaixador, o primeiro embaixador de Barretos. Que foi o daquele do Jorge Matheus, que foi aquela casada, que parou Barretos, enfim. Parou Barretos. Eu parei no trânsito também, tava cobrindo. Então foi muito assim, a gente se conheceu ali e me deram espaço para escrever sobre o que estava acontecendo, falei do Luan. Então eu tenho algumas passagens assim profissionais de que eu falei um pouco antes, que acabaram vindo muito bem para mim depois. Falei, porra, ele falou antes mesmo que esse cara tava vindo. Sim. E era, o Luan tava a 2 segundos ali de estourar, mas ainda ninguém conhecia a imagem, né? Sim. E eu me lembro você fez uma aposta ali editorial, né? Os caras falaram, pode falar o que você tá achando. A gente não conhece,
A gente admite isso, faz o que você acha que tem que fazer. Tá. Confiaram, aí eu falei do Luan. Então você tinha um canal de... Você já tinha ali Eu tinha um blog. O blog era do final de 2017. Que era o Universo Sertanejo? 2007, desculpa. Eu Tá. montei... E como você teve a ideia de criar um blog sertanejo? Você tinha alguma ligação com sertanejo? Eu tinha ligação de família, de gostar, de ouvir. Mas não tinha artista na sua família? Não, todo mundo toca alguma coisa lá em casa. Minha mãe toca violão, meu avô tocava violão, arranhava sanfona, mas todo mundo gostava de música. Sim. E eu gostava, eu sou formado em jornalismo, então eu sempre li muito. Sempre gostava de notícias, gostava de ver jornal, lia muito revista de música, a Bis, que é a revista principal que a gente teve. Só que nunca tinha nada de sertanejo. E eu gostava de sertanejo. Foi de tanto procurar alguma coisa pra ler, que eu falei, pô, eu tô fazendo jornalismo, eu quero fazer alguma coisa que seja de um assunto que eu gosto. E não tinha. Onde você procurava notícia sertaneja? Não tinha. Eu me lembro que o que você lia de música na internet? UOL Música. Não sei se você lembra, que é uol.com.br/música. Sim. Tinha lá notícia, e isso eu usei na defesa do meu projeto na faculdade. Tinha notícia de uma banda indie da Austrália, mas não tinha notícia do Bruno Marrone. Sim. Então, assim, a banda indie, que eu nem sei o nome, Então e é foi um verdade projeto pra isso. faculdade. Foi porque eu precisava apresentar no final do ano um trabalho de conclusão de curso. Sim, sim. Eu tinha na cabeça que eu queria fazer alguma coisa, já que eu ia gastar o ano inteiro fazendo, que pudesse virar trabalho depois. Sim. Eu quis fazer livro, mas livro você vende e acabou. Assim, não tinha como trabalhar com um livro. E criando um portal, meus amigos estavam fazendo uma revista de rock. Eu tinha uma turma que fez esse trabalho de conclusão. Eu falei, pô, fazer uma revista sertaneja não vai rolar, porque aí como é que eu vou manter depois? E eu falei, vou fazer um portal. A ideia foi essa. A ideia era fazer um UOL sertanejo. Era essa que era a minha ideia. Na faculdade ainda. E aí eu apresentei essa ideia para... Esse começou a ser o meu projeto, que era para ser um portal com várias notícias, não sei o quê. Aí uma professora minha, no meio do ano, isso começou começou no início do ano o projeto, no meio do ano essa professora sentou comigo, que foi a Bia Abramo, que é uma figura muito importante no jornalismo musical, ela era minha professora na faculdade. Ela falou, ó, tá legal o projeto, só que você quer tocar esse projeto no dia a dia. Você não vai conseguir tocar um portal de notícias sozinho, sem braços nenhum. Tem um formato dando muito certo lá fora que chama blog. Né? Alguns jornalistas de empresas grandes, americanas de comunicação, estavam saindo já. O cara saía da ABC, da NBC... E montar um blog. O cara da BBC saiu e montou um blog. Por quê? Porque esses caras tinham informação, eram jornalistas rodados, e em vez de escrever para alguém, escreviam para eles mesmos. Sim. E ela falou, e é um jeito de você escrever rápido. Sim. Matéria era aquela coisa padrão, né? De sei lá quantos mil toques e tal. E o blog, se você quiser escrever uma matéria gigante ou uma linha, você faz. Então põe um blog dentro do seu portal. Você faz periodicamente notícias grandes, mas aquela coisa do dia a dia, hoje teve um show, ontem tem uma notícia. Usa no blog, vira o hard news, que a gente chama, que é a notícia rápida, que é o do dia a dia, o jornalismo do dia a dia. E aí eu criei esse blog para dentro do portal. Fiz até o final do ano isso, apresentei, passei no TCC, que eu também tive sorte da galera envolvida. Isso foi em 2007? 2007. O meu orientador foi o Mário Vitor Santos, que é um jornalista muito famoso também. A apresentação, por uma questão de data, foi na Casa do Saber, aqui em São Paulo, que é um puta de um lugar respeitado. Era para ser na faculdade, mas por questão de data foi aqui em São Paulo. E aí eu apresentei o portal. Aí, como a vida é muito doida, a pessoa convidada para... Sempre tem uma pessoa de fora que é convidada para sua banca. São os professores, o orientador e um convidado de fora. Como eu disse, a Bia Abramo era uma pessoa muito importante no jornalismo, no jornalismo musical. E ela tinha uma amiga que trabalhava no UOL, que era uma pessoa muito importante no UOL, que era a Mara Gama, que tinha um cargo importante no UOL. Essa pessoa, a Mara Gama, quando o UOL quis cobrir Barretos, falou, tem um moleque que eu fiz a banca dele 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que ele fala de sertanejo, ele tem um blog sertanejo. Vai lá atrás. E aí o pessoal do UOL foi atrás e me chamou, pra você ver como as coisas casam. Então, sua primeira matéria no UOL foi aquela do Luan? Foi. Aquela foi a primeira matéria? Foi. Que coisa, foi cara. Foi uma cobertura, Eu não sabia que era a sua primeira matéria. Era a primeira. E nessa, junto com o Luan, eu falei do Luan. Sim. E falei do lançamento da carreira solo do cara do Tradição. Que no caso era o Teló. Que era o Michel Teló. Que foi em 2009. Porque o nome Michel Teló não era conhecido, né? Era Tradição. Sim. Ele era o Michel do Tradição. Sim.
E aí eu falo, pô, vocalista do Tradição lança Por isso carreira você solo. cresceu depois dentro do UOL, porque tudo que você falou ali foi acontecendo, os caras falaram, pô, preciso pegar esse cara. Eram coisas que um jornalista padrão, Sim. o comum, que cobre Ele não ia música, fazer. ele não ia fazer porque o que era o cantor solo Sim. do Tradição? Sim, é que O você que era um apostou- cantor lá de... Que você fez aposta, né? Você podia arriscar. eu podia ir no nosso meio, fazia todo sentido. Sim. E como eles falaram, não, faz o que você acha que tem que fazer, não pergunta pra gente. Você foi e meteu o pau. Aí eu falei, então eu acho que eu entendi o que eles querem. É algo que eles não saberiam cobrir. Tá. E aí, pô, eu fiquei no UOL por conta... Tipo, aí o meu blog, que era fora do UOL, foi pro UOL. Nossa televisão desligou. Eu gosto disso porque a gente faz podcast, sabe muito bem como é que é. Ela desligou umas 3 vezes durante... É o normal. Quando eu olho minha câmera, a sua câmera desligou, a minha desligou na sua entrevista. E aí foi assim. Foi a primeira cobertura e acho que minha carreira também vai muito na confiança que os outros tiveram. Sim. Falou, faz aí. Sim. E aí no UOL, meu blog foi pro UOL logo depois disso. Eles falaram, você não quer cobrir algumas coisas pra gente? Eu falei, eu cubro. Assim, eu tava começando, né? Eu fui cobrir Calypso. Foi o DVD de 10 anos do Calypso, que foi em Fortaleza. Eles falaram, você entende de Calypso? Eu falei, cara, eu gosto, assim, de música popular e tal. Acho que eu vou saber fazer uma matéria. Aí mandaram, aí eu fiz algumas experiências diferentes. Eu lembro que seu blog cresceu rápido, foi né? rápido. Dentro. Você ficou quantos anos no UOL? Do UOL No blog? Total de UOL foram 6 anos. Tá. E foi uma coisa muito boa, porque eu já entrei num modelo novo. O UOL tinha os blogs do UOL. O blog do Juca sempre foi o maior blog do Brasil. Aí o UOL topou ter blogs parceiros. E eu fui um dos primeiros a entrar, ou o primeiro a entrar, nesse modelo de ser parceiro. Então eu não era fixo, eu não trabalhava só pro UOL. Eu podia fazer qualquer coisa, só que o blog era do UOL. Ficava lá eu dentro. lembro que naquela época você era muito rápido. Você não perdia muito tempo, assim, pensando se você colocaria ou não a matéria. Aconteceu coisas assim, de eu postar um negócio e eu abri o UOL e já tava na capa do UOL. É muito doido. Falei, o Pint já correu na frente, foi o primeiro e foi ali e tal. É uma coisa que eu era muito legal de fazer, que eu fiz durante, sei lá, até 2014 mais ou menos eu fazia isso, 2015. Depois eu mudei um pouco o rumo. E mudei, até é legal de falar, eu mudei porque a imprensa mais geral passou a cobrir demais o sertanejo. Sim. Aí eu comecei a concorrer com todo mundo. E depois surgiu um monte de página sertaneja. Aí eu falei, porra, não tá fazendo muito sentido. Sim. Porque aí era a máquina inteira competindo, eu falei, não tem porquê. E você é um cara que até hoje você não entra muito em polêmica, assim. Não, nunca gostei. Você não tem, olhando pra você na sua essência, dá pra perceber que você não é um cara polêmico. Eu até cheguei a falar com você aqui antes, eu falei, você tem a cara de bonzinho? Alguém já foi hater seu, já falou e tal? E aí você chegou a falar que às vezes, dependendo da opinião que você dá, quando a pessoa... dá opinião, você vai aparecer gente... Sempre que você vai falar de opinião, vai ter gente que vai concordar com você e gente não. Eu falo muito isso. Na internet você pode ser morno, aí morno você fica dos dois lados. Você pode ser frio, que você não fala nada, você pode ser morno, ou você pode ser um cara quente, que vai ali e começa a dar sua própria opinião. E aí vai vir gente falando bravo, porque pessoas que não vão concordar com a sua opinião. E tem muita gente que não sabe ouvir uma discordância da própria opinião dele, ficar nervoso. Não tem. Entendeu? Eu acho que também é uma... Pra quem quer trabalhar com internet, que é o que muita gente tenta hoje, um dos pontos principais é você saber lidar com isso. Se você não sabe, você não serve. Não serve. Pra esse meio. Você não serve mesmo. Você não vai aprender a lidar. A gente sabe disso. A pessoa que sente isso não vai aprender. Cara, então, é um negócio bem complicado. A gente tava falando disso antes. Eu tive uma sorte de começar numa fase em que isso começou. Sim. Então, começou devagar. Um dos pioneiros ali, né? Por exemplo, eu me lembro de uma vez que o Daniel foi criticado porque ele regravou uma música do Gonzaguinha, que foi a abertura de uma das novelas da Globo. Uma música que chama Vida, Maravida, alguma coisa assim. E eu nunca entrei muito em discussões. Só que o Daniel estava sendo achincalhado e as notícias estavam erradas. Então, muita gente falou que o Daniel só tinha ganhado aquilo, de cantar na abertura da novela, porque ele era da Som Livre. Era essa notícia que vários veículos deram. E assim, primeiro, o Daniel não precisa disso pra conseguir qualquer coisa que seja. E segundo, ele não era da Som Livre. E ninguém tinha se tocado que ele tinha rompido com a Som Livre tinha quase um ano. Aí eu falei, porra, não é possível que ninguém vai defender o cara. Aí eu falei no UOL. E aí eu falei, posso fazer um texto de opinião, vocês dão um destaque? Eu falei, mas qual que é o assunto? Eu falei, não, é que a Folha, que é o UOL também, falou isso. O Daniel tá errado, cara. Tipo, a pessoa foi lá e falou bobagem. Aí eu falei, não, vai aí, pô, sua opinião.
E aí foi o primeiro hate que eu tomei monstruoso na minha vida, assim. Ah, teve? Teve, porque eu fui defender o Daniel, assim, na caruda e o UOL deu de capa e na metade superior da Que tipo capa. de hate? Vinha um monte de gente falando mal. É, porque eu Bravo. falei assim, você pode criticar o Daniel, mas critica por motivos certos. Então. Aí eu elenquei quem era o Daniel, elenquei as notícias que estavam erradas. Tá. E aí eu que falei assim, desculpa, mas quem é o intérprete hoje no Brasil que canta mais do que ele de qualquer estilo? Pode cantar o mesmo, pode ter, mas não é um cara que precisa de influência de alguém pra ser alguma coisa. E aí eu tomei um hate, foi muito louco, assim. Não me Eu ia te incomodei. perguntar isso agora. Emocionalmente, psicologicamente, Eu nunca não te tive esse abalou. problema, não. Você nunca teve? Nunca tive. Eu sempre, já tomei várias vezes, assim, independente Quando você vê alguém falando ali, pô, Não, o nunca, cara tá... nunca. O que eu vejo que as pessoas dizem que sente, eu nunca senti. Você nunca De sentiu. ficar triste, ou de chorar, ou de ficar muito puto. Não. Eu olho, me incomodo, lógico que incomoda, mas eu tenho muito bom dia, eu apago e dane-se, bloqueio. Não tenho esse problema. Não toma mais de. Você apaga quando vem um hate assim? Ah, eu bloqueio bastante. Tá, você Eu bloqueia. sou uma pessoa que pegou o costume de bloquear porque resolve, assim, tipo, passa, entendeu? Senão passa. você fica remoendo o negócio. É, esses dias eu tive um hater pesado, eu Tem uma tive coisa que bloquear. boa no YouTube, que quem ensinou, que eu vi falando, foi o Rafinha Bastos, que o Rafinha toma todos os hates do mundo. E o YouTube tem uma opção que eu acho que o Instagram tem agora, que é de ocultar. Sim. Então a pessoa não sabe que ela tá bloqueada. E você não recebe mais os comentários dela, então ela passa te xingando a vida inteira, Ah, achando mentira. que você tá lendo, você não tá lendo, e ela acha que você... Que ela Ah, tá é? tem. Essa eu não Então, sabia. no YouTube eu não bloqueio Eu tô ninguém. bloqueando mesmo. Eu ponho no oculto. No Porque oculto. aí a pessoa perde Ela o tempo continua dela te te xingando e você xingando. não sabe. Ninguém sabe. Só ela acha que ela tá. Então eu isso é faço legal, isso. hein? E eu acho que a gente tem um pouco... Tem vídeos que você perde o controle dos comentários. Tá. Mas como é uma comunidade, de certa forma, eu acho que eu tenho a responsabilidade de tirar algumas pessoas. Fala, porra, tá todo mundo legal discutindo um negócio, um perde a linha aqui, Você ó, sabe que por que eu beleza. fico mais assim, cara? Tem uns caras que chega, dá a opinião deles, xinga e não segue. Não tem. O Então, cara assim, não segue. Ele tá bravo tem. aqui, velho. tem demais. O cara sim, pelo mas menos tem que seguir, né? Eu não, realmente isso é uma coisa que eu gasto pouco tempo com isso. Porque realmente, então eu acho que eu tenho eu lido bem com isso, porque Sim. eu comecei quando esse lance de rede começou. Sim. Era blog ainda, Sim, então o cara então tinha que você fazer tem- um você cadastro tem- pra comentar. Eu fui sentindo e foi sendo Tá. tranquilo. Então, se a gente pegar lá de 2007 a 2008, quando você começa a sua carreira de jornalista no mundo sertanejo, né? Depois você acabou tendo outras vertentes, falou de outros segmentos também, mas vamos pensar no sertanejo. De 2007 ali até agora, 2014, são... 2024. Até 2014 é 7 anos. Rapaz, mais ano, hein? Mais 7, Porra. 14... Quantos anos? São 17 anos. 17 anos, praticamente, ali, né? Nesses 17 anos, a sua carreira foi marcada por várias coisas bacanas que você fez Foi. pela primeira vez. Por exemplo, você fez o programa no Fantástico, né? Foi. Era o Bem Brasil, como chama? Bem sertanejo. Hã? Bem sertanejo. Bem sertanejo. Que foi uma Foi. novidade, né? Foi. Você sempre foi ficando na frente dos outros blogs sertanejos que surgiram depois. Não, eu tô chamando de blog porque depois você foi virando portais e sites, né, de sertanejo. Eu tinha um objetivo de ir pra todos os meios. Tá. Né? Eu comecei na internet porque... Mas você acha que você foi para todos os meios ou acabou ficando no sertanejo? Não, meio musical não. É meio de comunicação. Tá. Em todos os tipos de comunicação. Eu queria fazer internet, que é o que eu fazia, rádio e TV. Eu queria ir pra rádio e eu fui muito cedo. Eu comecei na Nativa em 2010. O convite foi em 2009 pelo Siqueira, que lia o blog antes do UOL. Falou, sabe o que você faz? Você não quer fazer na rádio? Eu acho que falta um pouco. E na Nativa eu fiquei sem parar mais de 10 anos. E aí pra Globo eu Foi fui em muito legal, né, esse programa na Nativa. foi muito bacana. legal, cara, porque também o assunto é o mesmo, mas você vai aprendendo que as formas de comunicação são diferentes, dependendo do veículo. sim. Na internet você escreve de um jeito, na rádio você fala de outro, e na TV, que aí eu fui no final de 2013, pro Bem Sertanejo, do Fantástico, que estreia em 14, era outro jeito de falar também, Tá. sobre o mesmo assunto. Então eu acho que eu consegui chegar em todos os lugares, falando de sertanejo. Na internet, no rádio e na TV. Muito bacana. E aí o Bem Sertanejo, né, que foi no Fantástico, deve voltar agora, ele inaugurou também mais uma vida nova pra mim ali. Ele mudou tudo de Deve novo, voltar né? o Bem Sertanejo? Cara, ele sempre tá à beira de voltar, né? Sim. Teve mais de uma vez? Teve. Ele teve em 2014, que foi a estreia. Tá. Aí eu acho que foi 16 e 17 ou 15 e 17. Tá. E 19, teve um antes da pandemia. Foram 3 temporadas, assim, a gente pode falar.
A primeira a gente foi na Casa dos Artistas, na segunda a gente contou a história dos estados que compõem a música sertaneja, que ajudaram a fazer, e a terceira vez a gente falou da nova geração. Então, tudo depende de ter uma ideia Sim. bem baseada, assim, para justificar uma temporada nova. Eu sei que o Michel tá conversando. Não sei em que pé que tá, mas... É sempre você e o Michel. Eu sempre fiquei nessa parte histórica de sertanejo e facilita trabalhar com eles, porque eles são da música, né? Sim. Então a gente não fala... Eu faço outras coisas com a Globo, só que aí a gente fala línguas diferentes. Tá. Então é mais difícil. Você participou de outros programas, né? Como o da Fátima. O da Fátima foi quando... O Teló foi em 14, em 15 eu fui pro encontro. Só que aí é a primeira vez que eu vou pra frente da câmera, né? Tá. O Michel sempre escrevi e a Fátima eu fui pra falar mesmo com o público, que é mais uma experiência, porque não dá pra falar como fala na nativa, que o público é só sertanejo. Sim. Aí você tem que ter todo um trabalho... E aí foi... O meu contrato com o Encontro foi até ano passado. Não renovou porque o Encontro agora cortou musical, né? Tem menos musical. Mas ainda faço. Né? Então, fiz vários outros projetos lá dentro. Tem o projeto do Daniel, que foi anunciado agora, que vai estrear no final desse ano, começo do ano que vem. Também escrevi o formato todo, tô na equipe do que fez o formato. Então, assim, muita coisa diferente. Conversar com gente que não é do sertanejo demanda uma paciência, não uma paciência no mau sentido, mas você tem que ter um cuidado para explicar coisas que pra gente é muito óbvia. Sim. Então são trabalhos diferentes. Com o Michel é mais rápido porque... Que ele já tá mais acostumado. se eu então. falar um artista X, eu não preciso explicar para ele quem é e qual a importância. Assim. Sim. É um bate-pronto, assim. Então são trabalhos diferentes, eu faço muita coisa diferente. E eu acho que isso que você falou, fui o primeiro a fazer as coisas pela primeira vez, é porque eu sempre fui muito ligado em tentar fazer alguma coisa nova. Tá? Do Você sempre podcast foi focado também. nisso, né? De buscar coisas novas e tal. De saber que tem público, então assim, eu preciso estar onde o público está indo. Né? De todos esses convidados que você já teve no seu blog, tá? No podcast. Qual foi o convidado mais complicado de entrevistar? Já teve alguém bravo que saiu bravo? Não, que saiu bravo. Chateado com alguma coisa? Eu preciso lembrar, assim, vai fazer... Mas nunca teve uma discussão ao vivo, não? O cara não concordar com você e tal. Comigo não, já teve discussão no estúdio. Já teve discussão de uma pessoa que foi contar uma história. E a esposa junto, eu tenho muito boa relação, mas geralmente retrai o convidado. É muito duro. A esposa põe um bloqueio. Sim. Esposa, filho, Sim. Família. Quando tem elo emocional, né? O cara às vezes não quer se abrir tanto na frente de um familiar. E aí teve uma esposa que a pessoa contou uma história, a esposa não gostou e parou a entrevista para eles discutirem. Parou a entrevista para eles discutirem. Parou e eles estão casados ainda? Acho que não. Então sim. Mas vai fazer o quê? Né? Pô, o que eu faço? Você parou e ficou olhando, esperando? É a mesma coisa. Tipo, se eu tivesse com alguém aqui, eu começo a bater boca, você vai... Você espera, a pessoa acabar de... Eu fiquei rindo, né? Eu lembro, você sabe como é? Fica minha mãe ali, minha irmã ali... Cada um olhando pro chão, assim, esperando discutir. Cara, e muito legal isso, né? Que você fez trazer a sua mãe e a sua irmã. Hoje a sua equipe, a sua mãe e a sua irmã. Somos nós. Elas ali. aprenderam, né? E fazem muito bem o trabalho delas. O visual, o presencial, somos só nós, assim. Tem a galera que faz tudo online e tal, mas ali tem que ser. Porque... porque entre a gente não dá erro, assim, sabe? Sim. É meio que... E a sua irmã é muito inteligente, um jogo, né? Dá pra ver isso nela. E assim... Como funcionava? Eu gravava, assistia tudo, editava. O editar que eu falo não é uma grande edição, mas eu tenho que cortar algumas coisas. E agora ela tem as anotações dela, tem assunto que ela fala assim, ó, fulano falou tal minuto, tal coisa. Então assim, a gente vai editando meio que tudo junto. Tá. Então, e assim, é a pessoa que tem que... Não dá pra eu contratar alguém disso. É a pessoa que é criado comigo, a mesma ideia, entendeu? Esses dias eu tava falando com uma artista, até foi quando eu fui em Goiânia, e o artista tava falando assim, cara, o Pinhute criou um negócio muito legal. Aquele cenário atrás, com aquela luz amarela, tava muito marcante dele. É muito assim, quando você vê, você sabe que é seu. Aquilo foi pensado? O lance da identidade visual é pensada. Tá. Mas eu, por exemplo, no ano passado eu quis mudar. Ah, você queria mudar? Eu falei, eu acho que vou dar uma mudada. Assim, vou mudar. Eu me lembro que essa coisa de trabalhar em família, minha mãe falou assim, eu acho que não. Eu falei, mas porra, tá muito batido. Ela falou, não, então é pra ficar batido. Lembra que você falava isso aí? Eu falei, pô, é o bom de trabalhar assim com gente que entende muito da gente. Eu falei, não, vamos bater porque
por exemplo, os meus cortes vão muito pra TV, né? Muita televisão replica os cortes. E ela tira o nome ali de cima, porque tem patrocínio junto. Então, o que que mostra que é meu? É justamente o cenário, entende? Sim. Todo mundo do meio que olha aquilo, aquela fala, é o amarela, Piunte, tá lá. Então, tudo que eu faço, não só do podcast, tá a luz vermelha, a luz amarela no fundo e tal. Então, foi pensado. Teve uma das pessoas mais importantes do canal é a Gabi, a Gabriele Frederico, que é de Maracaju, que você conhece muito bem, que foi a arquiteta daquilo lá. Tudo... Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Isso. Lá é terra da linguiça. Isso, terra da linguiça. Inclusive, sempre peço que alguém me mande de lá, né? Porque não vem de Campinas. Linguiça de Maracaju. Isso. E aí, ela fez tudo totalmente online o projeto pra mim, porque era na pandemia. Eu mandei as referências. Ela falou, ó, eu acho que é isso aqui que você tem que fazer. E aí, eu fiz exatamente o que ela falou. E a questão de luz foi o Jax, diretor de DVD, que eu falei, cara, me ajuda aí, o que eu faço? Aqui, comprei essas luzes, a menina montou isso aqui, como é que eu faço pra isso ficar bom no vídeo? Sim. E aí foi o Jax, 200 mil testes, que eu mandava vídeo pra ele, falou, tá ruim, até que uma hora ficou bom. De toda a sua história, Piunte, tem algum artista, ou alguns artistas, ou empresários, que te apoiaram, te ajudaram muito, assim, que te ajudou em algum momento que você precisava? Teve. Acho que eu tive muita sorte em vários momentos de encontrar algumas pessoas que abriram, sim, não me disseram, mas que abriram a vivência. Que confiaram em você. Você tá entre eles, você sabe disso. Né? Muitos momentos tensos que você teve durante a sua trajetória, eu tava junto. É verdade. Então Quando eu fiz essa pergunta, eu nem pensei, não era pra você, não era justamente pra você pensar isso. Eu tava pensando antes de vir. Mas quando eu perguntei agora, tô vendo que eu dividi muitas coisas com você. Sim, e assim, você sabe que eu sabia o que se dizia do outro lado, e eu ouvia o seu lado, e os dois confiavam que eu não ia ficar de leve trás e tal. Então eu sabia das duas cabeças, eu vi muito o que você fez com o Luan por dentro, mas eu sempre falo de dois caras, que o primeiro é o Teófilo, que muita gente acha que é porque ele me chamou pro Bem Sertanejo. Isso é muito importante, mas não é o mais importante. É que durante o Bem Sertanejo, toda essa construção, ele deixou eu fazer parte do trabalho dele, mas ele não tinha freio, ele não tinha bloqueio. Tudo que ele negociava, as brigas que ele tinha, o jeito de ganhar dinheiro, quanto ele pedia, quanto ele cobrava, quanto ele vendia, ele fazia na minha frente, assim, confiando que eu não ia tirar aquilo de dentro do escritório dele ou da sala dele e passasse pra frente. E isso me ajudou muito a entender o que era o mercado, quem eram as pessoas, como era difícil ganhar dinheiro nesse mercado, que parece que é meio fácil, a galera acha que é fácil. E essa confiança que ele teve foi a primeira coisa muito importante que eu tive. Mais do que ele ter me levado pro Fantástico. Eu ver como o cara trabalhava. E eu vi tudo mesmo, assim, de saber valores, de ver planilha, das brigas que ele tinha, com quem ele tinha problema. E o Teófilo, assim, uma reunião que acabava bem, mesmo ele acabava puto. O Teófilo você conhece. Então, assim, ele sempre é muito, sabe? Tudo muito intenso, superlativo em tudo. Muito intenso. Então, me ajudou muito o cara ter confiado em mim a ponto de abrir o negócio dele na minha frente sem problema. E depois eu tive uma pessoa que é muito parte do que virou meu trabalho, que é o Mioto. Que o Mioto sempre foi muito fechado, né? Então, assim, todo mundo conhece o Mioto, mas explica qual é o negócio dele exatamente. As pessoas não sabem o tanto. Sim. E a gente teve uma aproximação meio que de família até no começo, minha mãe com a Jussara, toda a família, o Gustavo eu conheci desde novo. Mas ele foi uma pessoa também que confiou em abrir um pouco, assim, ninguém sabe. E eu viajei com ele fazia coisa na minha frente e passou a ter a confiança de, porra, posso falar na frente desse cara que é jornalista. E saber que eu não ia passar isso pra frente. E com ele eu aprendi a ter eu sempre fui muito sério no meu trabalho. E aí eu percebi que tinha alguém que era muito mais, que era ele. Assim, ele talvez seja um nível até mais... Eu vim falando com ele, vindo pra cá, porque eu tinha alguns assuntos pra conversar com ele. E aí vim trocando algumas mensagens e vim pensando nisso. E, inclusive, eu vi ele falando no seu programa, porque assim, o Mioto ele sempre foi um cara, por ele ser fechado, e o Mioto sempre foi fechado, não é porque agora ele tá com um grande escritório, com grandes artistas, né, e ele conseguiu fazer, que era o objetivo dele, fazer o Gustavo se tornar um grande sucesso. O Gustavo Mioto, para quem não sabe, é filho dele, e hoje ele tá vendendo, né, a Ana Castela, ele tá vendendo, agora o Daniel foi para lá, e ele criou tá criando uma estrutura muito grande, mas quieto.
Você não vê ele se aparecendo assim, você não vê ele... Não, ele não gosta, não gosta. Ele não gosta. Pra entrevistar o Milton é uma novela, você tem que fazer todo um... É difícil, ele enrola você. Alguém falou isso pra mim assim. É difícil. Hoje eu falei com uma pessoa do mercado também, depois que eu desliguei, que eu parei de mandar mensagem pra ele, uma pessoa me ligou e a gente tava falando sobre isso, falou assim, o Milton agora, ele resolveu mesmo mostrar que ele assim acabou. É tipo, Sim, saiu do armário, a pessoa brincou. Ele assumiu que ele não quer. Ele assumiu. Tudo, ele não Ele gosta assumiu. de aparecer. Tipo assim, eu sou, por exemplo, ser amigo de sucesso, eu sou mesmo. Eu sempre fui amigo ele de respondeu sucesso. isso pra mim. Ele foi por causa Meu disso que eu tô negócio é falando. isso, né? Eu vendo show, né? Eu não sou amigo do fracasso e tal. E você sabe que durante todo esse tempo, a pessoa que eu fiquei mais próximo, eu tenho uma... Porque assim, eu começo no mercado de música no Brasil, e aí começo uma amizade com ele em 2009, que durou até 2016, quando eu saí do mercado, que eu fui embora. E depois de 2016 até 2024, eu tenho um outro período de amizade com ele que é mais forte, porque eu estava fora do mercado e mesmo assim eu fiquei tendo essa relação com ele mais forte do que do período que nós tivemos uma amizade profissional. Eu gosto muito do perfil dele de não tolerar nada em relação ao trabalho, sabe? De brincadeira ou de... Ele não fez alguma coisinha errada, ele acabou, não tem conversa. Não é nem na questão de ser estúpido, ele não é. Mas é muito o que é certo o que é errado não quero e ponto, assim. Sim. E eu acho que é muito por isso, a gente vê ele sendo empresário do filho, mas ele tratava a empresa exatamente igual, né? Hoje, com o filho, lógico, é super protetor, mas com o negócio dele ele já era super protetor. E acho que foi essas duas aberturas que eu tive, do Teófilo de ver tudo que ele fazia, Sim. e do Mioto também. E eu sempre fui muito chato com coisa de trabalho, e aí eu falei, porra, o cara mais bem sucedido do meio na área, ele é insuportável com o trabalho dele. E eu falo, porra, o que sabe a mensagem que você precisava? Sim. A escola que você precisava? E me ajudou muito, porque hoje eu sempre fui uma pessoa que viveu só do nome, né? Todos os meus negócios eram em cima do meu nome, e aí ele é isso também, né? Basicamente a empresa dele pode ter o nome que for, né? Marcos Mioto. Sim. Então foi das grandes escolas, assim, sempre que eu tenho alguma coisa eu pergunto pra ele, e ele, por mais que seja tentador alguma coisa, ele fala, não, cai fora. Sim. Pode ser o dinheiro que for, ele fala, não, cai fora. Assim, se parecer um fiozinho de alguma coisa, ele leva muito a sério. Eu acho que isso falta pra boa parte das pessoas, não só no mercado, em qualquer outra profissão. Isso acontece muito sério. E esse mercado sertanejo, ele tem algumas particularidades, né? E algumas pessoas, algumas chaves ali, alguns pontos chaves dentro desse mercado que é difícil as pessoas de fora entenderem. Como, por exemplo, eu fiquei 8 anos fora. Nesses 8 anos eu tive pouquíssimo contato com o mercado, pouquíssimo, quase nada, assim. Eu demorei, 6 anos depois que eu saí do mercado para ir num show, que eu fui no show do Gustavo Lima, lá em Orlando. E quando eu decido fazer alguma coisa no mercado, porque eu já voltei querendo fazer algo novo, porque assim, era muito fácil e era o normal eu voltar pro mercado, pegar 2, 3 artistas, entrar no sistema aí, gastar os milhões que todo mundo tá gastando e acabou. Era o normal. E eu não consigo fazer o normal, eu não consigo fazer o que as pessoas estão esperando que eu faça. Eu falei, eu tenho que procurar para fazer uma coisa, e foi quando eu comecei na questão das mentorias e dos cursos e tal. E aí, um dos primeiros caras que eu falei foi ele e você, porque eu não sabia, eu não tinha ideia se as pessoas lembravam de mim, como que ia ser, como que as pessoas iam entender que o cara voltou e não vai ser empresário, ele vai ser mentor. Como foi pra você como jornalista, tá com um cara que conhece todo mundo, que conhece todos no mercado, na verdade você ouviu de mim, que eu tô voltando pro mercado e a primeira pessoa que eu fui, que me entrevistou foi você naquele momento. O que você achou disso, assim, que você falou, o que vai acontecer? Eu achei que você estava muito em dúvida ainda. Naquela entrevista. Porque aí a gente tá conversando antes aqui, eu achava que você tava no rumo certo do lance de curso de infoproduto, só que eu sabia também que você ia ser muito zoado, como você foi, né? Mas agora a galera fala assim, peraí, deu uma zoada, mas parece que o cara sabe o que ele tá fazendo. E eu acho que é um problema, não do nosso meio, dos meios todos, de entender e aceitar que existem outras formas de ganhar dinheiro com o mesmo meio, que é o que você está fazendo. Você está falando do nosso meio, mas em lugares muito diferentes. Eu sou do meio da música sertaneja, mas eu não vendo show, eu não compro show, não faço evento, e eu ganho dinheiro desse meio também de um outro braço, porque eu venho de outro lado. Então eu sabia que você ia para um rumo muito certo. Assim, eu acreditava.
E aí você até falou assim, pô, tinha um pouco de receio do que o mercado ia achar. E aí, pra mim, a minha preocupação é que talvez você caísse por isso. Falar, o cara não vai ter coragem de mostrar a cara. Parar, né? Porque atrapalha. Atrapalha. Mas como você... E eu falo, tem muita gente que tem vergonha de falar de origem de rádio, assim. Eu sempre falei, fiz 10 anos de nativa, porque comunicação tem atrapalhado as pessoas. E eu falei, pô, o Anderson sabe falar. Então, assim, como ele sabe falar, acabou. É triste ver que a pessoa não consegue fazer alguma coisa porque ela é muito tímida. Sim, ou ela tem vergonha de mostrar o rosto, ou falar de um jeito. E como se tinha isso, eu falei, não, ele vai desenrolar. Você começou a falar com quem você estava conversando, eu falei, pô, é a galera que entende. Então, assim, era só uma questão de ajustar. Faz quanto tempo? 4 meses? Faz 4 meses. E aí, tipo, eu vejo que você posta os meus cortes, e a gente me encaminha e fala assim, porra, ele foi aí. Eu falei, a galera te conheceu já nesse mundo. Sim. E eu falo, pô, tá funcionando, entendeu? E tanto que você me estimulou aí também, que tô fazendo os projetos todos nessa área, e é uma área totalmente não explorada pelo nosso meio, que quando você começar, é que eu não sei se você vai topar abrir os seus ganhos. A galera mostra, faturei 10 milhões, faturei 50 milhões. Quando você começar a mostrar, se você for mostrar, aí o cara vai lá e falar, porra... Então, você sabe que eu tô pensando, né? Eu tô pensando, na verdade, eu já recebi um negócio da plataforma, falando que eu já vendi tanto e tal, que é bastante dinheiro. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu mostro ou não mostro? Porque... Então, o nosso meio esconde tudo, né? Porque você pode impactar as pessoas de duas formas. A pessoa fala, cara, que bacana, eu vou também fazer, que é o que eu quero. Porque hoje, quanto mais pessoas estiver passando conhecimento nesse mercado, melhor. Porque o mercado vai estar mais aberto a conhecimento. Isso é lógico. Muita gente, o nosso meio rende muito dinheiro. Gira muito dinheiro. Isso, vai ser muito melhor você passar isso, o mercado vai melhorar, você vai ter menos pessoas vivendo de ilusão, porque é um mercado de muita ilusão. Por exemplo, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas é um mercado que você vê um cara muito bem hoje, e daqui um mês ele tá te mandando mensagem pedindo dinheiro para pagar a conta de luz. Sim. Entendeu? É um meio... não tem carreira, né? Não existe projeto de carreira no nosso meio. Sim. Isso é muito difícil. Como o artista tem, o empresário não tem. O empresário não brigar, tem. Quer dizer que o amanhã... vendedor de show não tem, né? Tem. E o cara fica entre altos e baixos. Não é um emprego formal ali. É difícil. Que às vezes o cara ganha uma boa comissão ali, vai lá, gasta o dinheiro todo, Sim. achando que vai ganhar outra depois, e depois demora pra conseguir outra. Porque às vezes o cara, se ele emplacar uma boa, o cara tirou 50 mil. Hoje, com uma ligação. Sim. Só que isso se mantém durante quanto tempo, né? Então Quanto tempo ele vai conseguir de novo fazer isso, né? E é cruel, né? Tempo, Porque é tentador, né? Aí a pessoa empolga. Eu acho sensacional o que você tá fazendo. Quando alguém fala, pô, o Anderson tá meio perdido nessa história. Eu falo, perdido tá você que não tá entendendo o que ele tá fazendo. Sabe? A minha vida sempre foi lá no estúdio, eu fico o tempo todo ali dentro. Assim, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu tento melhorar isso. Mas eu continuo assim. Você fica lá dentro do estúdio fazendo o quê? Cara, pesquisando, escrevendo. Estudando. Indo pra que lado for esses cursos agora que eu tô escrevendo. Cara, é um mundinho que a pessoa só vai ver quando ele tiver lançado e tiver a plaquinha dos milhões lá. Sim. Mas até isso demora, né? Então, eu sou muito de olho no que você tá fazendo. E eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. Entende? Então, por isso que eu vou no Anderson. Lógico que eu vou. Porque ele foi lá e porque eu sei o que ele tá fazendo. Eu acho que o meio olha muito torto, assim como olhou torto pro lance das playlists, que demorou pra entrar. Quem que tá ganhando dinheiro? Gente que não era do meio, exatamente. Ou a molecada que era de internet, mas é um grande empresário. Hoje porque vai lá e eles compram tudo. Mas quem saiu ganhando dinheiro antes? Quem sai ganhando dinheiro com streaming? Era outra galera, não era... Porque é sempre fechado porque tá vindo. Se você não entender que tem outros jeitos de ganhar dinheiro, você vai ficar nessa briga doida do nosso meio que briga todo dia, entendeu? E essa questão de meter a cara, eu falo isso muito pros meus alunos. Tem gente que começa a aparecer e aí começa a vir gente criticar, eles param. Falo, cara, não pode, pelo contrário. Só que essa coragem, essa força de fazer isso é um negócio muito novo, ainda mais na minha posição, porque o mercado, ele me olha com o quê? Como um empresário de credibilidade, porque tudo que eu prometi para as pessoas eu sempre cumpri. Eu fiquei 8 anos fora sem brigar com ninguém. Então, quando eu volto com credibilidade. Volta sem birra com ninguém. Sem birra com ninguém. Você volta com credibilidade. Eu posso até te mostrar pessoas, players importantes do mercado que me mandam assim, Anderson, quando você vai parar com isso, velho? Vamos pegar um artista junto. Porque era o que o mercado queria. Porque quando volta alguém com credibilidade para o mercado, o que esses participantes do mercado queriam? Os outros empresários queriam, pô, eu faço uma parceria com ele não está queimado. Ele está descansado, porque eu estou 8 anos descansado do mercado. Né? Eu não estou de saco cheio do mercado.
E os empresários que estão... Porque se você pegar hoje, os 5 maiores empresários do Brasil hoje, os caras eram da minha época. Isso era, Não, cara? isso eu até falo em algumas entrevistas. A coisa não mudou. Não. Quem entendeu o jogo continua mandando tudo, cara. Aí as pessoas falam assim, mas o mercado mudou. Eu falei, mudou o quê? Fala pra mim o que mudou. A única coisa que mudou é que o digital hoje é muito mais forte. Isso aí eu estudei uns 3, 4 meses antes de entrar e peguei, porque não é nada muito difícil de você entender como funciona. As coisas Spotify e Fazendinha, essas coisinhas tudo aí que eu tinha que aprender que estava acontecendo, que não tinha na minha época, que eu não tinha Fazendinha na minha época, né? Não tinha, o streaming não tinha ainda forte. Não estava né? forte como hoje. Já estava começando. Eu fui na inauguração do Spotify aqui no Brasil, fui na festa de lançamento do Spotify no Brasil em 2014, mas não era ainda o que é hoje, não representava o que representa hoje, né? Para um artista. Tive que estudar isso, mas o resto, cara, o modo operante do negócio, as regras do jogo são as mesmas. É a mesma mesmos coisa. participantes. A única coisa que eu acho que mudou é de artista não ter mais empresário, alguns não terem. Isso a gente não via, né? Então, Era uma coisa isso é um meio- assunto importantíssimo pra gente falar aqui. Ontem eu fui num podcast, aí falaram assim pra mim, o que você acha de artistas? Eles perguntaram lá, a Juliana e o Miller, que até mandou um abraço você pra foi lá, eu vi. Foi ontem lá. Eu vi que você postou. Foi ao vivo? Não, foi gravado. Eu vou assistir Vai quando ser sair. em outubro. E aí eles me perguntaram o que eu achava de artistas que não tinha, que estourou sem empresário. Eu falei, opa, peraí. Deixa eu te fazer uma Estourar, né? pergunta. Qual artista que você conhece que estourou sem empresário? Qual artista que você conhece, você, que é um cara que estuda tudo, que acompanha tudo, qual artista você conhece na música sertaneja que estourou sem empresário? Não tem. Não existe. Porque existia uma época que se dizia que o Calypso era a maior banda independente do Brasil. Independente de gravadora, não de empresário. A gente sabe toda a história do Calypso com o Pedro Mota, enfim, com todo mundo que trabalhou. Não tem. Não é que tem uma exceção, não tem. Não tem. Hoje você vai... Quem é o maior sucesso de Ana Castela, tá toda a galera lá por trás dela. Tá até hoje, né? Ela Sim, não saiu do a escritório. turma toda. Mas se você pegar quem saiu do escritório, igual o Henrique Juliano, o Jorge Mateus, né, o próprio Gustavo, o Zé Neto Cristiano, eles tiveram empresário para estourar. Não, e eu queria falar uma coisa, que é bom que você falou desse assunto, eu assisti o Toninho aqui. Você perguntou pra ele se ele acha que tá certo isso de artista ser empresário. Ele até falou que acha que não, que tem que ter. Eu tenho uma opinião que essa resposta das pessoas precisam entender o que faz um empresário. Porque às vezes fala, mas Muita gente não sabe não o é que só faz. um vendedor de show. Às vezes nem é o vendedor de show, tem uma agenda pra isso. Existe uma coisa que às vezes se esquece. Sim, o Henrique Juliano não precisa. O Gustavo não precisa. Não é uma questão de precisar ou não. Mas, às vezes o empresário... Tava vendo, a gente tá acompanhando tudo que aconteceu com o Gustavo Lima, dele ter saído na investigação e tal, e tá com fulano, dando com fulano. Às vezes o empresário, nesse sentido, não é pra falar pra ele como ele ganha dinheiro, não é pra vender show, pra pra criar proteger. projeto. É o filtro Sim, que ele tem. Ele a tem vários blindagem, funcionários, todo mundo é meu blindagem. amigo. Mas um parceiro ali que fala assim, cara, muito bom, mas não vai aqui não. Isso eu acho que falta e ninguém coloca na conta do empresário. Acha que o empresário não é só o cara do dinheiro, Sim. de falar assim, vamos fazer um DVD novo. Sim. Eu acho que isso, às vezes, e acho que vai piorar. Porque pra artista, chega gente à toa o tempo todo. Sim. Né? A gente que faz coisa errada, a gente faz coisa legal. Esse filtro, o Gustavo é o grande filtro dele, ele gosta disso. Só que se o filtro dele falha, porra, dá uma cagada dessa aqui, que é simplesmente uma questãozinha que alguém pudesse falar, não faz isso não. Porque, pô, vai que sai seu nome em Qual tal que é a lugar. cagada dessa? Não, Não entendi. o Gustavo Lima saiu, o avião dele foi apreendido, ele saiu no Fantástico como... E você fala isso no geral. Assim, pô, um filtrinho que Você fala tivesse... se envolver com pessoas, porque, vamos ser bem sinceros aqui, o sócio, não sei se é sócio dele, enfim, o cara que estava na frente do negócio, que ele é garoto propaganda, que era o Vai de Bet, tá com um mandado de prisão, né? O cara tá foragido aí. O cara tava no barco com ele lá e não voltou da Grécia. Ele não voltou ainda? Pelo que eu vi, ele tava foragido. Não sei Eu se já não foi vi. preso, mas tinha um mandado de prisão. Mas eu contra digo ele. assim, não é nem não poder lidar com a pessoa. É que existe o... Porque assim, no nosso meio tem muita gente que tem problema, que é enrolado, então sofre processo, às vezes inocente, toma e não tem problema. Mas o tom, aquela administração... Mas faltou uma administração de crise ali. É um cara que é exato. Você falou uma vez pra mim, lá na entrevista, que o empresário é o cara pra tomar porrada. Sim. Pra deixar o artista lindo ali. No Muitas escritório vezes. do Luan, eu criei uma gestão de crise.
Qualquer coisa que saía tinha protocolo de crise. Tá, saiu falando sobre isso. Como é que a gente vai defender isso? Como é que nós vamos mostrar que isso não é verdade? Entendeu? Porque na época o Luan tinha teve muito, né? Porque naquela época não se falava tanto de haters. Bicho, mas você quer um artista, teve mais haters que o Luan no início? Então, se você deixar, é na cara dele. Ah. É porque eu digo, por isso que eu falo assim, Tem que talvez ter essa seja... proteção. Tem que Você fala ser. assim, mas ele não poderia fazer a parceria que ele faz com as... Não, ele poderia com a mesma pessoa, ele pode ser amigo do cara, não tem problema nenhum, nem conheço. Por exemplo... E o cara pode ser inocente totalmente. Mas tem que ter uma porrada, um amortecedor no meio. Tem que ter. E às vezes é só o empresário que pode fazer isso. Sim, sim. Não adianta ter um funcionário pra isso. Não adianta. Um negocinho porque o empresário, ele é o sócio do negócio, ele tem a posição de empresário. O artista fala, peraí, o cara que eu preciso ouvir é o empresário. Muitas vezes o artista não quer ter essa posição justamente para não ter ninguém para ele ouvir. Que é o cara que fala não para ele e tal. É isso aí, cara. Agora, por exemplo, um assunto que é muito tabu, as pessoas não querem falar sobre isso, que é sobre depressão, crise do pânico e tal. Eu tô treinando algumas psicólogas para elas entenderem sobre essa questão de fama, porque é um negócio muito particular, né? O que envolve a vida do artista. E as psicólogas que eu faço essas sessões, elas têm clientes que são famosos. Então tem uma que tá aí com as principais, tem 2 grandes artistas que é cliente dela, e que eu não divulgo, porque eles nem sabem que eu falo com ela, que ela tem essa sessão comigo, justamente para ensinar o que é, o que tá em volta. Porque a psicóloga não sabe, cara. Você sabe, você já entrou na casa de um artista, você já viu os amigos que estão em volta, você sabe o que pensa a família, porque você está 17 anos convivendo com isso. Mas a psicóloga que está ali e chegou agora aqui o fulano aqui, que é um estourado e vai querer conversar com você. Senta lá para conversar e como é que ele começa a falar dos amigos em volta, tal, não sei o quê. Ela não sabe a causa de todos esses problemas. Porque o cara, como história, você já acompanhou alguns estouros, o cara traz com ele aquele amigo lá da cidadezinha dele, quando ele tocava no bar. Ele vai ter que receber os novos amigos que estão chegando, porque chega uma galera. Uhum. Ele vai ter que lidar com a esposa dele, que muitas vezes ela acompanhou lá de trás, e agora muita coisa mudou em volta dele. A esposa vai ter que saber também isso. O pai, a mãe, o irmão, o primo que apareceu. De tudo, cara. Então é muito difícil essa administração. Se o empresário não estiver ali, é um negócio muito complicado. Esses dias eu estava conversando aqui com o Marcos Band, né, que foi um dos primeiros... Mandei mensagem para ele, entrevistar ele. Ele foi um dos primeiros empresários do Zé Neto Cristiano, e a gente estava falando essa situação do Zé Neto. Tá todo mundo, eu percebi, eu participo de alguns grupos, você também, ninguém queria falar sobre isso. Ninguém queria falar sobre isso, porque é um tabu, e tudo que você vai falar pode dar uma grande polêmica sobre esse assunto. Mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas é o preconceito contra o assunto, né? Deveria ser um assunto aberto. Antigo, Deveria ser um assunto aberto. Cara, vamos conversar, vamos entender aqui, até para não acontecer isso com os outros. Foi o que eu falei para essas terapeutas psicólogas que me procuram. Cara, é uma situação que tem que ser levada no natural. Agora, dá para proteger o artista? Por exemplo, vamos pensar no caso do Zé Neto. Tá? Hoje ele não tem empresário. E eu não sei, a gente não sabe o que provocou isso e se tem mais coisa. Não sabemos. Entendeu? Mas coisas, eu digo outras coisas emocionais lá dentro da família dele que a gente não sabe. Mas se ele tivesse um empresário hoje, porque ele não tem, ele tinha um Wander, ele saiu. Se ele tivesse um empresário hoje, perguntaram assim pra mim, ele teria parado 90 dias se ele tivesse um empresário? Eu não sei. O que eu sei é que o empresário estaria protegendo, com certeza. O que você falou agora há pouco, essa questão de proteger, o empresário estaria protegendo, o empresário estaria na frente, dependendo do perfil do empresário. Ele estava levando as porradas, quem ia estar com depressão era o empresário. Uhum. Quem estava precisando de tratamento, cuidado, ia ser o empresário, neste caso. Porque o empresário leva muita pancada. Eu falei isso para você lá no seu podcast, que eu sofri isso. Cara, o Luan não sofria as pancadas quando eu estava lá. Não sofria, esquece. Nenhuma pancada pegava nele, pegava em mim. E nas pessoas estavam protegendo. Na época tinha a Dagmar, que era assessora de imprensa, ela protegia a parte de imprensa ali, e todo o resto eu protegia. Então, nada chegava nele. Eu pensava isso, porque assim, uma vez aconteceu do Luan ter chego atrasadíssimo num show lá em Recife, que foi, você lembra disso? O maior rolo do planeta. Lembra? A gente falou disso. Cara, o maior rolo do planeta Terra, velho. E aí, engraçado, você vê que os produtores do evento, o Alexandre Ascioli, por exemplo, ele era um dos produtores, ele não conversa comigo
E hoje ele virou um amigo do artista, da família do artista e lá do escritório Porque do artista. o errado ficou você. Porque o errado ficou eu. Sim. Mas era o pra seu ser papel, assim. O dinheiro que você ganhou era pra isso. Era pra Muito, isso. Muito do dinheiro que você ganhou era pra isso. Era pra isso. Eu até vi, um dia eu até mandei uma mensagem pra ele, pública, lá um comentário, que ele falou assim, trocou o empresário e hoje eu voltei a lidar e ser bom com o artista. Por quê? Quem ficou ruim? Passou por ruim. Do atraso, dos problemas todos, do empresário. Mas tem que ser assim. Eu acho que é muito importante, mesmo porque cada vez mais tá todo mundo exposto, não pode ser a sua cara só, entende? Precisa ter alguém para tomar porrada por você, que essa geração sua de empresários aprendeu isso, né? Você, o Teófilo, o Marquinho, toda essa turma dali, o Vander, pô, eles apanharam pra caramba. Porrada do Vander. Sim, tanto que esses Marquinho caras, todos também. vocês, hoje você tá aqui falando, mas todos vocês, nenhum de vocês aparecia. Não podia. Não era Não um podia, negócio. não. A função uma das funções Era não aparecer. era não aparecer e levar e absorver essas pancadas. Que o Marquinhos tomou muito com o Jorge Mateus, tomou muito com o Gustavo. Eu acho que na questão administrativa talvez não precise, porque todo mundo aprendeu a ganhar dinheiro. Rico e Juliano, por exemplo. E o Rico e Juliano talvez não precisa porque eles não se expõem de jeito nenhum. Então, é uma dupla que vive bem assim. Mas se for colocar a cabeça um pouquinho pra fora, vai precisar de uma blindagem, porque senão não dá. Entende? E sobre o lance de saúde mental, que foi o negócio do Zé Neto, é um assunto que é muito forte hoje na internet, né? Você tem muitos profissionais que falam disso, e é um assunto que a galera nossa vai ter que aprender a lidar, porque todo mundo tá meio dodói da cabeça, assim, sabe? Isso não é um defeito, é uma doença como qualquer outra. Uma dessas psicólogas falou que ela fez um estudo junto com outras terapeutas, e os 10 principais artistas do sertanejo hoje estão doentes. E Emocionalmente falando. você sabe que existe um vício no nosso meio de remédio, né? Que todo mundo toma remédio pra caramba. Eu falo, eu tô bem. Pô, não tá bem, você tá enchendo a cara de remédio, então você não tá bem. Às vezes é melhor você dar um tempo, como fez o Zé Neto, para porque é uma doença. Se tiver com uma doença mais grave assim, você vai parar, não vai? Então, para pra cuidar também. Então, mas você que conhece o mercado, você já viu vários artistas, já viu artista estourando, já viu artista 17 anos, seu de 2007 até hoje, você viu de tudo. Até porque você sempre esteve muito próximo dos principais artistas do Brasil. O que o Zé Neto fez, tá? Desculpa, o que aconteceu com ele, que ele fez, não fez nada, né? O que aconteceu, que ele cancelou os 90 dias ali. Poderia ter sido evitado, tipo, essa doença, se tivesse um empresário, uma proteção, se ele tivesse buscado alguma ajuda antes. Pode ser que o empresário atrapalhasse mais também, né? Depende do que o cara pensa, assim. Poderia estar mais problema ainda pro empresário ali. Pior, não para de jeito nenhum. Eu acho que ele fez certo em parar. Mas eu acho também, ninguém perguntou, lógico, não é entrando na vida dele. Podia ter parado bem antes. Sim. No primeiro indício de que o negócio não tá bom... Ter escolhido uma época de parar, né? Tem Dezembro, alguns janeiro. empresários que eu acho que não parariam. Eu acho que tá doente. Ele tá bem de vida, não tá? Eles são felizes com o que eles fazem, mas tá doente. Entende? Para cuidar. Me porque demora um ano, cara. Me perguntaram se eu fosse o empresário, eu teria concordado em parar. Cara, obviamente não, porque é 90 dias, bicho. Então talvez o empresário, dependendo da cabeça do empresário... Ia chegar nele porque o empresário ia perceber antes. O empresário ia perceber antes. Que é o negócio dele, velho. O negócio dele é o artista. Ele tem que perceber isso. E no momento que ele percebe, ele ia chegar e falar, velho, vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir o pé aqui da agenda e você vai curtir mais a sua família, você vai lá dar lavagem pro porco lá, você vai pescar, você vai pegar peixe na sua fazenda, você vai fazer uma coisa. E já vinha protegendo isso. Eu fiz isso muito no Luan, protegi muito, falei, cara, pega o avião aqui da empresa, vai pescar. Fica lá uma semana com a sua família, vai lá com a sua namorada lá. Quantas vezes eu peguei ele, eu, a minha esposa, ele e a Jade, que hoje tá grávida, né? Voltou de novo com ele. E vamos aqui pra Ilha Bela, aqui, alugava um helicóptero, vamos lá, vamos ficar uma semana lá e tal. E ficava ali, via e sentia como é que ele tava, se precisava fazer mais alguma coisa. O Luana, no período que ele ficou comigo, ele nunca foi no terapeuta. Nunca precisou. Eu tenho uma história, que eu não vou poder falar quem foi, mas eu tava no Rio, tava morando no Rio, e no dia seguinte eu ia fazer um encontro. E o artista, era uma dupla, tava lá na noite anterior. Eu sempre saía antes, a gente saía pra comer alguma coisa. E ele precisava comprar um remédio tarja preta que ele não tinha receita de jeito nenhum. Aí eu fiz todo o corre pra achar um médico que ia dar. Médico que atende famoso, a gente ligou, era 11 horas, eu saí da Barra que eu morava. Cara, dá receita à toa. Foi até Copacabana buscar o remédio, porque se eu não tomar eu não consigo dormir e fazer o programa amanhã. Assim, isso
a pessoa acha que tá saudável. Fala, eu tô bem. Fala, não tá. Não tá. Se Ué, você sem tá tarja preta vai dependendo do fazer remédio programa. pra isso... Então, assim, só que aí quando é que para? Quando estoura. E quando estoura, aí você não tem o que fazer. Assim, para. Então, eu acho que essa é a realidade de boa parte dos artistas hoje, de encher a cara de remédio. Vai pagar um preço em algum momento. Será que não é hora de procurar algum tipo de ajuda, sem ficar de preconceito? Você vai ter que curar isso, não adianta. Porque na hora de tirar remédio de uma vez, não dá. Todo mundo que já toma remédio sabe como funciona. Então, é uma questão cada vez pior, porque tá cada vez mais fácil conseguir esse remédio. Você compra o remédio que você quiser, a hora que você quiser. Com quem tem dinheiro, compra mais fácil ainda. Eu acho que é muito ruim o que aconteceu do Zé Neto Cristiano precisar parar, mas eu fiquei aliviado quando falou que ia parar, porque eu falei, pô, pelo menos vai tratar. Sim, sim. Assim, sim, pô, sim. e, assim, não faz nada, esquece a carreira. Vai parar um ano, tá bom, depois você volta. Hoje tem o digital, que o dinheiro continua entrando, eles têm uma condição, a carreira não vai parar por isso, ou melhor, não vai acabar por isso. Sim. Então é nesse sentido. Nesse daí, talvez o empresário atrapalhasse, dependendo de quem é o empresário. Sim, dependendo Se do for uma perfil do pessoa empresário, mais com certeza. antenada, o cara fala, Sim, entende? Não... podia ser que sim. Eu acho um assunto muito importante e pouco tratado. Tá. Outro assunto muito importante, pouco tratado e com um tabu gigante, que nunca, te garanto que eu vou ser o primeiro, nós dois vamos ser o primeiro a discutir isso aqui, porque ninguém fala isso. Eu recebo vários vídeos das pessoas quando isso acontece, me mandam, mas que ninguém tem coragem de falar também. Porque vamos combinar aqui, rapaz, é um mercado que o povo acostumou não falar nada que gerasse tipo um bando de banana, né, no geral, porque as pessoas elas não têm essa coragem de falar. E todo mundo que vai falar, hoje me tiraram de um grupo aí porque eu fui falar uma coisa Que lá, eu acompanhei, não gostaram. Eu vi. Ah, não pode falar disso aqui, mas pode falar onde então? Entendeu? Mas aí o assunto, só para não perder o raciocínio, o assunto seguinte, vamos lá. Naquela época, tá, em 2010, muita gente ficava me perguntando, que o Luan é gay e tal, não sei o que. Ponto. Era a pergunta que eu mais tinha que responder. E naquele momento ali, e ele não é, né, nunca falou que fosse, nunca nada. E todo mundo que me pergunta, eu falei, não, claro que não e tal. Mas assim, hoje em dia, não é mais problema se fosse. Né? Se surgir hoje eu pego um cantor, começa a empresariar, e ele ser gay, não vai mudar em nada. Naquela época se tinha um preconceito e era uma situação mais difícil de lidar do que é hoje, tá? Dito isso, naquela época não tinha nenhuma mulher, né, que fosse, que tivesse outra mulher, né, fosse namorada, fosse lésbica, né, que tivessem homossexual, né, não tinha. Hoje em dia nós temos algumas cantoras publicamente. Elas postam, elas falam e tal. Você acha que esse mercado, ele tá menos preconceituoso com isso? Mudou alguma coisa? Ou as pessoas veem aquilo, ficam com preconceito e não falam? Diminuiu um pouco, né? Diminuiu o preconceito? O preconceito. Diminuiu porque eu acho que chegou uma geração nova de... As gerações mais novas, meio que natural, crescem com menos preconceito. Né? Os preconceitos continuam, mas as coisas vão sendo mais aceitadas, assim, e acho que isso ajuda a diminuir. Fala, a Ana que quebrou isso? Porque hoje ela posta, né? Eu vi, inclusive, um vídeo dela, que perguntaram assim, quanto tempo de transa? E ela e a namorada discutindo esse assunto. Cara, pro sertanejo... É um assunto muito polêmico ainda. Né? É difícil das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas. A Luana acho que fez parte da turma que ajudou a quebrar. Não sei se a Luísa apareceu. A Luísa Martins. Eu não sei verdade. se em época de declaração e tal. Tá. A Luísa, a Bruna Viola. A Bruna Viola, que demorou muito pra falar, pelo menos falou agora, né? Casou e tal, né? Casou. Uma moça. E publicamente, publicou tudo. Tinha mais um que eu ia falar? A Paula Matos. A Paula Matos foi lá no canal assumir, falar pela primeira vez e tal. Eu acho que tem a ver com as gerações, né? As gerações. A Yasmin também, né? Yasmin Santos também. Mas estamos falando todos os nomes aqui, de cantoras. Neste momento, as cantoras todas, assim, mais conhecidas. As outras meninas, a Mayara Maraíza e a Marília Mendonça, sempre brincaram com isso. Falaram, não, se fosse a gente falava, que a gente não é. Sim. Então, assim, nunca Mas tirando a Mayara e Maraíza, todos os nomes hoje que nós estamos falando, elas são. Todo mundo. A Mari Fernandes. Também assumiu agora, não sei se foi agora, mas é assumida. Então... se for nós puxando, falamos de todas as mulheres que estão fazendo sucesso no sertanejo ou no forró aí, que assumiram. Homem não, né? Homem não assume, não tem nenhum assumido.
Se você for ver dos grandes, dos O famosos. Pigment hoje tá vindo de polêmica mais do que eu. Falando assim, você percebe que... É que você fez um olhar pra mim. Não, olha, que é tipo assim... Como você sabe muito bem... Nós vamos falar o nome dos caras? Não, é nenhum assumido. Em algum momento isso vai acontecer. Alguém vai vir falar. Uma vez eu conversei com a Tati Cantinho, com que você trabalhou muito bem, na época da Som Livre, tá na Warner hoje. Sim. Ela tinha uma defesa ali que, assim, nada supera a música. Se tiver bem na música, o público aguenta, mesmo que ele não goste de algumas coisas, que ela tenha preconceito com algumas coisas, ele passa por isso. Então, mas você acha que isso tá atrapalhando a Lauana, de algum jeito? Não, acho que não. Não? O que pegou um pouco é quando vai pra política. Política e ideologia, aí A é política problema. pega mais. Pega. Pro sertanejo isso ainda pega. Pro sertanejo não. Pra rede social, de forma geral, pega. Sim. Quando cai pra isso, é problemático. Pega mais. As piadinhas sempre vai ouvir, porque é uma sociedade eu fui expulso de um grupo hoje justamente porque eu não sabia. Eu vi um vídeo... Que foi político, do Boulos. Eu vi um vídeo do Boulos, que ele teve direito de resposta no Marçal, e ele falando que ele é psicólogo e psiquiatra. Psicólogo formado em psiquiatria. Eu não sabia. Eu sabia só que ele era do negócio do sem teto, do sem terra lá. A única coisa que eu sabia do sem teto. Era a única coisa. Aí eu botei assim, eu não sabia que ele era. Eu achei que ele era sem teto. Rapaz, me tiraram do grupo. Foi expulso do grupo. Foi. Mas acabou a tolerância de brincadeira de política, porque senão acaba. Porque dá briga ali. Então, assim, eu acho que esse é um problema. Quando cai pro lance político. Sim. Mas já não é mais um tabu. É bom que não seja, porque já que é a vida das meninas, qual o problema de falar? Os caras, eu acho que ainda vai levar um tempo até alguém realmente aparecer. Alguns famosos, né? Aparecer e falar, não, eu sou e tal. Quem você acha que vai ser o primeiro que vai assumir? Eu tô brincando, eu tô brincando, não é pra responder. Eu acho que vai ser tão bizarro, porque vai ser... E aí fala, porra, era só isso, entende? O povo era tão preconceituoso que o primeiro vai apanhar, o segundo já vai ser mais tranquilo. E aí você acha que vai chegar um tempo igual agora? Nós falamos, todas as mulheres que estão cantando aqui, todas elas são... Você acha que vai chegar um tempo que vai ter um tanto de homem assim também? Não, eu não sei, né? Depende da porcentagem que é ou não. Mas eu acho que é uma questão de geração. As gerações vêm com a cabeça um pouco mais... que aceitam mais. Aí você vai... a história dos preconceitos um assunto muito tabu e não deveria ser, né? Não deveria, mas a gente trata de um jeito. A galera de 15 anos trata de um jeito totalmente diferente. Independentemente da criação. Já vem de um jeito muito, muito fora do eu acho que é assim que surge o respeito, sabia? É choque de geração, as coisas vão... Para meus filhos eu explico claramente, cara. Para eles, eu explico claramente. Olha, você vai ver na escola, né? Porque eles têm... Na escola pode acontecer de ter um menino lá que tem duas mulheres que tem a tutela deles, né? Que 2 mulheres casadas. Eles têm que saber respeitar. Entendeu? Pra mim, cara, esse choque, a Paula Matos assumiu no meu programa. Ela foi pra isso. Ela pediu pra ir pra isso. E eu falei, eu confio em você e tal. Eu queria muito falar desse assunto num lugar que eu sei que vai ter respeito e tal. Óbvio que pode vir. Mas me deu um choque. Eu falei, o tanto que ela tem, que ela sofre por não poder falar um negócio desse. Sim. Entende? Tanto que na hora foi gravado, né? A gente gravou 3 vezes. Eu acho que eu não falei muito bem. Porque é isso, cara. Então, assim, é doido. A pessoa tem um problema de não poder falar ainda nisso, né? Eu acredito que, assim, hoje em dia tá... Cara, eu sou cristão, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo e o que tá na Bíblia, mas eu tenho que respeitar. Entendeu? Quanto mais... porque... quando se mistura muito a questão de religião, complica muito. Na verdade, quando você mistura qualquer tipo de assunto, essa questão com questão política, essa questão com religião, aí vira bagunça. Aí você não consegue argumentar. Se a gente botar um negócio aqui no meio... Se você coloca político, o cara cita um político. Aí o cara fala de... Aí perde discussão. Tem que isolar a discussão, aí a gente consegue entender melhor o assunto. E ver que é normal. Mas, por exemplo, se eu fosse empresário da Lauana, por exemplo, tá? Se eu hoje fosse o empresário dela e ela me ouvisse, ela me escutasse, eu ia pedir para pegar um pouco leve. Por quê? Porque tem muita gente... A gente tem que respeitar também o tempo do outro de pensar. Entendeu? Porque, por exemplo, imagina que você tenha uma menina de 10 anos de idade, uma criança de 12 anos de idade, que gosta da Lauana, tá? E ela ainda não, a família não falou sobre isso, ela ainda não está preparada para ver um post assim. Quanto tempo de transa? É que aí entra uma outra discussão.
de que quem tem que cuidar da filha é o pai, né? Se ele tá deixando ela ter acesso a isso... Então, mas porque, assim, é um assunto que ainda tem muito tabu no sertanejo. é muito complicado, É complicadíssimo. porque como a gente tá numa realidade de internet, Sim. em que todo mundo tem acesso a tudo, quem controla? Sim. Entende? Então, assim, pô, eu não vou falar, mas não é você, o pai, que tem que proibir? Sim. Então, eu acho que também é mais um choque de geração Sim. de um público. Nós usamos a internet o tempo todo, só que a gente não nasceu com ela. É uma geração que nasceu. Então, assim, a gente vai tomar um baile de gente mais jovem. Né? E aí é meio isso, sabe? Tem uma coisa também que acontece, por exemplo, eu não sabia dessa matéria, porque eu não acompanho esse tipo de matéria. Como a internet hoje também te põe nas bolhas, nessa matéria da Lauana com a namorada. Não foi uma matéria, não. Foi uma caixinha de pergunta. A caixinha de pergunta, acho que da namorada. Não, porque se fosse uma matéria não chegaria porque não faz parte da bolha. Não é uma matéria. É uma opção, dá pra pedir pra não fazer. Eu falaria, segura esse tipo de ela pode falar, agora, mas é que eu acho que é importante, porque aí eu falo contra... É o equilíbrio, é aquela coisa do... É muito delicado. É né? muito delicado. Porque você vai pedir uma coisa que é particular, né? É muito delicado. Eu acho a exposição de vida particular problema. Só que às vezes ela tá fazendo isso com outro intuito também. De atingir esse público. De dar luz a esse público. Sim. Talvez comercialmente ela com a namorada se venda. A Luísa com a namorada, que é a Marcela lá, com a esposa agora, acho que casou. Elas ganham dinheiro com isso também. O casal... Sex shop lá. Total. Então, assim, às vezes a gente não sabe qual é o real... Às vezes é só querer falar mesmo. Outras vezes é construir uma imagem de casal. Tudo tem que... O empresário saberia o que é a intenção real. Sim. Acho que tudo é discutível. Não tem que ter medo de discutir também. Como você falou, por que é tabu? Eu acho bobagem não discutir. Sim. E tanto que ninguém discute. A primeira vez que alguém me fala disso. Não. E tem que falar, cara. Não tem problema em não falar falar desse assunto. Eu falo isso aqui assim, leio assim? Eu dei uma deixa pra você. É que vocês estão no assunto e ele também é nesse assunto, entendeu? O filho do Solimões, ele me deu um papel. Ah, sim, do Gabel. Que é o Gabel é o principal nome de um... É como se fosse um segmento, né? Que é o queernejo. Ou um sertanejo. Eu não conheço ele. Que é muito difícil traduzir em outra palavra, porque queer, não sei se tem uma tradução exatamente que faz sentido. Mas um sertanejo gay, de um público assim... Ele começou com isso. Foi um cara... Começou e tem essa principal visibilidade. E hoje, dentro desse guarda-chuva, tem a Red Alor, eu chamo de Red Alor, mas pronuncia Red, sei lá. Que ela é... Que ele é um cara, é uma drag, se veste de mulher, um cara que se veste de mulher. Canta sertanejo? Eu entrevistei lá no canal. Você tem uma galera, tem a Alice Marconi, que é trans e canta sertanejo. Então, assim, é que eu acho que perdeu um pouco da força, porque os assuntos que eles tratavam, a Ana Castela trata. Que é de zoeira, de beber, de montar, não sei, trocadilhos sexuais um pouco, que a galera já tá fazendo no agronejo ali. Então eu acho que perdeu um pouco do susto. Mas é uma galera que trabalha e o filho do Solimões é o principal expoente, faz show, teve show em Campinas esses dias. Tem um trabalho, sólido, né, nessa área. Então tem, entendeu? A gente ainda dá pouca visibilidade. Não, é isso que eu tava te falando. O mercado, eu percebi isso, tem muita gente que me pergunta qual foi a coisa que mais te surpreendeu no mercado? Me surpreendeu muito as pessoas estar muito mimimi, sabe? Muito... Sim, acusa os outros de mimimi e né? Que não pode falar de nada, velho. Você vai falar de um negócio, tipo assim, desse caso do Boulos aí hoje, e aí te tiram de um grupo. Se você hoje entrar no qualquer grupo e começar a abrir uma discussão, o que vocês acharam desse vídeo aqui, de uma cantora que falou da namorada, da esposa, te tiram do grupo também. Não dá. Hoje então, mas aí por isso que falam assim, mas ninguém fala. Eu acho que até pra elas seria muito interessante falar. Entendeu? Falar abertamente, mostrar, então, o mercado, que elas já estão falando, né? Eu tô dizendo o mercado, tratar isso de uma forma muito respeitosa, entendeu? Mas ninguém respeita nada, né? Você sabe como é que é. Não. Eu me lembro muito Você falou de coisas que me surpreendem, a Marília me surpreendeu em alguns momentos e eu fiquei feliz com isso, porque eu ouvi de mais de uma pessoa foi, eu nunca vou contratar show dessa gorda. Foi a frase que, mentira. Tipo, e eu falava, eu era muito próximo dela, né? Aí eu falava, tá bom, deixa aqui. E aí, isso me marcou. Me marcou porque de pessoas mesmo que a gente conhece, falei, mano, o cara falar isso assim e tal. É mesmo, cara. E aí eu acho que o Vander sabia disso, né? Chega pra mim
E aí eu falava, porra, quando eu vi ela tocando na festa do cara, eu falei, é bom que ela cobrou caro ainda, que levou o dinheiro embora e tal. Mas então assim... Ah, depois ela tocou na festa então, do cara lógico, que falou que não contratava. É, porque ainda tava meio... O Vander já pedindo aqueles preços de Vander e aí ela não tinha força pra isso. Só que uma hora teve que engolir, né? Marília foi uma artista engolida. Eu acho isso legal quem consegue. E... O que é uma artista engolida? É que, Jogar tipo, a goela abaixo. O povo... ela se enfia a goela abaixo. Aham. Sabe? Tipo, não Ela tinha... vai- aham. É, Ela ela, se enfia a entendeu? goela Não que abaixo. alguém pôs. Não, ela entendi. era tão boa, mas tão que boa... as pessoas tinham que... Tinha que engolir. que E engolir. ela não era uma pessoa fácil, que era legal também, né? Tipo, é legal, ela não era o padrão, né? Ela não era o... Quando o César Menotti e Fabiano estourou, e eles eram dois gordinhos, né? Eles nunca tiveram problema com isso. E muita gente falava isso, falava, nossa, a voz deles, a música chegou primeiro que a imagem, porque naquela época não tinha tanta imagem do M7 2008. O César conta uma história de que alguém falou, alguém de gravadora falando, ah, esse cara gordo aí não vai rolar. Aí errou, né? Errou 100%. É. Então, eu acho que falta essa questão de respeito, mas é legal porque a vida dá umas voltas legais, assim, e jogam na cara das pessoas. É, essa questão de respeito eu não acho que vai melhorar tão cedo, assim. Sim. É só com a mudança de geração Sim. total, assim, de... É, e a disso. questão do mercado, no geral, eu estava falando isso agora há pouco aqui com o Marquinhos Malaquias, eu acho que o conhecimento vai fazer as pessoas a mudarem muita coisa nesse mercado, sabe? A forma de pensar, essa questão das ilusões, e eu acho que vai até ser benéfico para a saúde das pessoas no mercado. Quando elas param para aprender algo, que elas param para entender... Porque, por exemplo, é muito importante, o artista não tem tempo disso, cara, de cuidar de três coisas muito importantes, que eu chamo de método três vozes, que é o espiritual, o mental e o físico. Se esses três estiverem alinhados, a sua chance de ter uma doença emocional é muito baixa. Entendeu? Não estou dizendo que você não vai ter, mas a chance de você ser exposto a esse tipo de problemas emocionais vai ser muito pouco. Por quê? A pessoa que ela tem fé em Deus é uma pessoa muito grata. Uma pessoa amorosa, uma pessoa que fica o tempo todo, né, ali conectado com Deus, então a chance é que ela seja uma pessoa boa. Se o mental dela está bem estruturado, a chance dela ser uma pessoa negativa, uma pessoa fofoqueira do mal, esse tipo de coisa, essas estratégias do mal, a chance é pequena. E se o corpo dela fisicamente estiver saudável, a chance dela desenvolver doenças é muito baixa. Entendeu? Aí, por exemplo, se o corpo tá saudável, ela não vai procurar um remédio tarja preta pra dormir. É, e eu acho que tem um fato que tá piorando, e cada vez vai ser mais importante isso, é que durante, sei lá, até 10 anos atrás, era muito comum artista aparecer, ele ganha dinheiro durante um tempo, depois ele some. Tá? É muito comum o sumir. O que se configurou de alguns poucos anos pra cá, com a música digital e com você tendo os seus próprios canais, seja de rede social, seja de YouTube, sumir é alguma coisa que não acontece mais. Principalmente para artista sertanejo, Sim. que é um estilo muito popular. Então, quem vai decidir quando dá uma pausa não é a vida, é o cara. Sim. E isso não acontecia. Sim. E isso vai ser uma dificuldade, eu acho, da maioria dos artistas. Porque o Chororó, a dupla Chitão e Chororó, é uma das poucas duplas que duraram o tempo todo. Desde que eles fizeram sucesso, eles não pararam de fazer sucesso. Sim. Tá fazendo 50 anos, fez 50 anos de sucesso, 54 agora. O Chororó contou isso na entrevista. Esse ano, eles pararam 6 meses. Pouca gente se tocou disso, porque toca o tempo todo. Eles pararam 6 meses, não fizeram shows de janeiro até meio do ano, voltaram em Americana no rodeio. Ele não conseguiu parar antes. E ele tinha o sonho de dar uma pausa. Ele ficou 50 anos com o sonho de dar uma pausa, porque não conseguiu. E isso, cara, custa muita coisa, né? Eles hoje aproveitam, mas custa. E isso vai acontecer com artistas, não precisa mais ser o Chitão e Chororó para dar certo o tempo todo. Se, por exemplo, o Luan, o Gustavo, deu uma queda muito brusca na carreira, eles vão continuar ganhando dinheiro a vida toda. Porque tem os direitos, tem os canais, eles vão estar sendo vistos por menos se eles não fizerem mais sucesso, mas ainda fãs fiéis e tal. Então eu acho que é uma questão que vai ser importante, que não é discutida, que você está vindo com esse papo agora, que acho que é na hora mais correta possível, porque a galera vai ter que decidir quando dar uma segurada. Sim. Porque o jeito de uma carreira hoje não te impõe mais o fim. Antigamente acabou o seu sucesso, acabou. Sim. Hoje não. O cara vai continuar ganhando dinheiro.
De qualquer um que você falou hoje vai continuar. Eu acredito que de todos os papéis que eu acredito que eu tenho nessa minha volta, porque eu tive um papel importante na primeira participação minha do mercado, né, que foi estourar um artista solo. Isso mudou completamente o mercado e a forma com que eu criei as coisas, como o título de embaixador, de Barretos e outras coisas. Agora, dos meus principais pontos da minha volta no mercado é fazer as pessoas pensarem, é realmente provocar as pessoas a falarem de assuntos que não está sendo falado, como todos esses que nós falamos aqui no episódio de hoje. Você tem ido nesse ramo de educação, que a gente sabe, para quem vive de YouTube, finanças e educação é o que mais dá dinheiro. As pessoas bobeiam. Sim. O pessoal acha que é outra coisa, não, é finanças e educação dá muito dinheiro. Você comentou isso por cima, eu até te completar. Todos esses caras gigantes do meio, se eles parassem, se dedicassem a isso, aqui, eles, não sei se eles ganhariam mais, mas eles ganhariam o tanto que eles não imaginam que eles ganhariam trabalhando com isso, ensinando, fazendo imagem. Só que qual é o problema? Tem que mostrar a cara, tem que dar a cara, tem que se expor a uma realidade diferente. Mas ganhariam tanto dinheiro de dentro de um escritório do mesmo jeito. Então eu acho que esse papo que você propõe agora, a partir dessa sua volta para o Brasil, vai ser para muita gente. Eu sou uma pessoa que estou entrando nesse mundo, vai vir muita gente ainda, vai vir atrasado, né? Porque vai acabar, quando eu postar as plaquinhas, eles vão entender. Mas eu acho que... A plaquinha plaquinha de quanto faturou. Pô, onde não faturou? Está aí, ó. Só entrar lá, tudo aberto. Se você quiser mostrar. Acho que é um meio novo, um mundo novo. Sim. Que a galera vai descobrir. Sim. E como todo mundo tá digital cada vez mais, vai chamar muita atenção de muita gente. Legal. Pionte, muito obrigado, que prazer. Nós falamos aqui de uns assuntos que eu tenho certeza que vai servir para muita gente que está assistindo e principalmente para quebrar alguns tabus, tá? Obrigado por você ter vindo aqui e ter essa coragem junto comigo aqui, a gente falar de alguns assuntos que as pessoas não querem falar ou têm medo de falar. Eu que agradeço, acho muito legal falar com você. Eu gosto muito, eu conheço sua história, então é muito legal ver você contando a sua versão de tudo que aconteceu. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você voltou, você ficou muito tempo fora, você voltou bem sucedido financeiramente, você já era, e com muito contato. Você está no Alphaville, né, que é um lugar que todo mundo quer vir para fazer contato. O dinheiro vale mais ou o povo que você conheceu vale mais? O tanto de gente que você conheceu? Eu não entendi a pergunta. Vale mais ser muito rico ou ter muito contato? O que pesou mais para você conseguir voltar bem? Para eu voltar bem, cara, principalmente o propósito, assim, quando eu coloquei na cabeça que o propósito era exatamente eu falar para umas pessoas que ninguém tava falando, porque uma coisa que mexeu muito comigo, vou ter que falar a verdade para você, eu tenho um padrinho de casamento, que é o Fernando Zor, e isso não é segredo para ninguém, ele tomou uns remédios desse aí e ficou perdido no aeroporto. Famosa história. Ficou perdido no aeroporto, acho que no Panamá, né, que ele tava indo e tal. E eu falei, cara... Aí eu comecei a pesquisar e estudar sobre esses remédios que estavam sendo usados no mercado. E aí, depois, dentro dessa pesquisa, eu descobri outras coisas que outros artistas estavam usando. Aí o povo assim, álcool e aditivos. Os caras falando. Aí eu fui pesquisar e falei, cara, essas pessoas, eu posso fazer o bem para essas pessoas, eu posso falar para eles algo que ninguém está tendo coragem de falar. Falar que eles têm que proteger essas 3 vozes dentro deles. Aí eu comecei a estudar, a criar algumas coisas que eu já tinha estudado, porque eu leio muito, né? Há muitos anos eu leio e até as pessoas brincam, o livro que o Pablo Marçal leu foi o mesmo que o Anderson leu e tal. Porque eu acho que as pessoas têm que parar para estudar, para pensar um pouco sobre a vida, para não chegar e ser a gota d'água e ter que parar 90 dias de shows. Então o que eu estou disposto a fazer hoje é treinar os novos artistas, porque esses artistas que estão sendo treinados hoje, eu tenho 70 artistas. Eu tenho certeza que 2, 3, 10 artistas desses 70 que eu estou treinando, eles vão ser o futuro de amanhã. E quando eles forem o futuro, lá no futuro eles serem grandes artistas, que são os artistas que estão fazendo sucesso hoje, eles não vão tomar remédio, cara. Eles não vão precisar tomar remédio. Eles não vão entrar nesse tipo de depressão que está tendo hoje. Eles não vão parar a agenda de show e o mercado vai estar outro mercado. Porque nunca ninguém parou para fazer o que eu estou fazendo. Porque eu sou o primeiro empresário que já estourou um artista a vir falar para os caras as regras do jogo. Porque sabe quando você joga poker? Mal no jogo.
Mas para jogar bem, você tem que fazer o quê? Estudar. Estudar, não As tem o que regras do fazer. jogo. Se você sentar lá, você não vai saber como que as pessoas roubaram. O Pinhut, chegaram em mim, cara, assim que eu comecei, pessoas que perderam 6 milhões de reais, perderam a fazenda da família, perderam tudo porque foram para Goiânia. Quando eu falo Goiânia, não é falando mal da cidade, nem Sim. das pessoas que estão lá. É que tá o meio lá, né? É porque a sede do sistema é lá. Uhum. E aí se criou um sistema de tomar Si dinheiro dos das outros. pessoas através do sonho. E se as pessoas não saberem as regras do jogo, as pessoas vão continuar perdendo dinheiro. E eu vi uma resposta sua numa caixinha, acho que a pessoa te perguntou se com 5 mil reais consegue divulgar alguma coisa, né? Cara, na verdade, o que, que eu passo para eles? Você pode começar com o que você tiver. Agora, o tamanho do dinheiro que você tem é o tamanho que você vai começar. Uma pessoa que começa com 5 mil é diferente de alguém que começa com 100 mil, que é diferente de alguém que começa com 5 milhões. Mas você entende que a pessoa que começa... Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa começou com 50 mil reais. Ela tem a garantia que ela vai estourar? Nenhuma. Nenhuma. A pessoa que começa com 5 milhões de reais tem garantia que ela vai estourar? Também nenhuma Então- mesmo. A chance é a mesma, né? Então, se a chance é a mesma com 50 mil, a chance é a mesma com 5 milhões, por que não começa com 50 mil? Porque você está fazendo teste. É a mesma coisa. Entendeu? Porque pode dar muito certo. Você pode começar com 50 mil e dar muito certo. O seu artista ir no orgânico e papapá estourar. Pode. A gente sabe de artistas que gastou, por exemplo, na época do Luan, foi investido 200 mil reais. Naquela época já era pouco dinheiro, né? Mas tinha um artista, tal, não sei o quê. É, pois é. A Ana Provavelmente Castela. tinha gente com mais dinheiro ali A que não Ana andou, foi né? gastado muito menos do que se gasta hoje. Sim. E estourou. Agora, eu conheço gente que já gastou 15 milhões de reais e o artista não estourou. Se ele tivesse, em vez de 15 milhões, tivesse gastado 1 milhão, 15 vezes menos. Eu tenho certeza que se tivesse 1 milhão sendo gastado da forma correta, estaria do mesmo tamanho. Não adianta. Se a gente pesquisar mesmo, acha números absurdos, assim. Tem Entendeu? uma história boa que ninguém... Não é um problema esconder, porque eles contam do Marcos Bellucci com a Mauri, que é daqui, do Alphaville também. Ele conta e gastou milhões. Ele saiu e estourou no primeiro disco lá no escritório de Fernando Sorocaba. Porque... Investindo menos. Sim, porque não é assim, né? Tem muita coisa envolvida além de dinheiro. É. E aí o que que acontece? Como eu sou o primeiro que eu tô falando isso, obviamente eu vou levar pancada. Esses dias teve um cara que veio muito forte, de todos os haters ele foi o mais forte, e ele falou, você tá falando que o mercado inteiro é mentiroso, você tá chamando o mercado inteiro de mentiroso, você que é o picareta porque você tá falando que o mercado inteiro, então você é o bom, você é o professor de Deus, ele me chamou assim, e todo o mercado tá errado. Eu falei pra ele, eu não sou professor de Deus, pelo contrário, Deus é meu professor, mas o mercado tá errado. E tá errado mesmo. Entendeu? Por quê? O cara que gastou 6 milhões, se só gastasse o dinheiro, fosse prova de sucesso, fosse a prova que ele fosse a garantia de sucesso, ele tinha que estar estourado. E não tá. E esse cara que me falou, ele é um cara que ele faz parte do sistema, que ele é um agenda, que ele fica lá no interior de São Paulo, lá na casa dele, enganando os investidores. De que forma? Ele tem um salário fixo, 2, 3 mil reais de cada cantor, tem lá 5, 6 cantores, vive disso, e não vende show. Por que ele não vende show? Porque o artista não foi feito Sim. uma estrutura para vender show. Mas esse modelo tá cheio, né? Não só em Goiânia. Esse aqui no caso é interior de São Paulo, mas tem para todo lado. Tem. O Brasil vai. tá cheio disso. E assim como o cara toma forró também 50, tem. toma 6 milhões, toma. E toma mesmo. Tem. Entendeu? Então eu voltei, respondendo a sua pergunta ainda, eu voltei para mostrar que isso estava errado. Agora, mas por que você voltou? Que você tá... Agora o cara fala assim, mas você voltou porque você tá precisando de dinheiro. Rapaz, se eu precisar de dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer é aceitar um emprego, que vários artistas me falou de agenda de show ganha bem. Se eu pegar uma agenda de um grande artista hoje, eu ganharia bem, que seria a minha segurança. Eu não teria tempo de esperar esse negócio funcionar. Mas você fica... mas não é tão legal quanto, né? Começar um negócio novo, propor. É legal pra caramba. Mas você concorda que não leva pancada. Não, E o dinheirinho tá ali, cai todo mês. Pô, mas o de fazer algo novo é muito mais legal. É muito mais legal. Mas depois que você viu o negócio, quando você tá começando a levar porrada. pancada, velho, é fogo. Porque assim, nós somos seres humanos. Aí você lê ali, os caras falando, a melhor coisa que aconteceu. Já teve gente que me mandou assim, eu ia me suicidar e eu comecei a ver o seu conteúdo e mudei de ideia. E tô fazendo as coisas e comecei a mudar e tal. E a carreira do meu artista tá andando. Por quê? O cara queria se matar porque ele falou, todo dinheiro que eu pôr não vai dar certo. Eu não vou conseguir realizar o meu sonho. O artista pensando. Aí agora vem um cara falando que eu posso fazer com menos. E pode.
Por quê? O que aconteceu? Ficou muito distante o sucesso pro artista pequeno, porque ele não tinha esse caminhão de dinheiro. Ele não tinha os 10 milhões de reais. Então ele falou, não adianta eu fazer nada. Não adianta eu acordar cedo, pegar o meu violão, produzir um monte de conteúdo, fazer um monte de stories, fazer um monte de reels, porque sem o dinheiro não vai. Porque o sistema contou isso pra ele, que sem o sistema não ia. Então o que ele ficou esperando? Alguém aparecer com dinheiro. Porque assim que eu apareci, uma galera falou, cara, é o cara que eu precisava, vai fazer comigo, que fez com o Luan. Existe uma série de coisas sabidas que são totalmente erradas, né? Que virou verdade e que é difícil de tirar da cabeça da pessoa. Sabe quem falou isso? Quem inventou isso? E você fala, lógico que precisa. Fala, tá bom, então. E eu tenho uma vantagem. Quando eles estavam inventando isso, eu estava fora do mercado. Então isso pra mim não virou normal. Entendi. Você estranhou, né? Eu estranhei. Pra mim não era normal. Para os outros empresários virou normal. Pra mim não. Pra mim não é normal. Esses dias chegou um cara em mim e falou assim, eu gastei 600 mil reais em Spotify. Me responde, o que é gastar 600 mil reais em Spotify? O que é? Ele entregou 600 mil reais pra um cara que falou que ia gastar no Spotify. Como gasta 600 mil reais no Spotify? Você tem uma ideia? Eu imagino que ele pagou playlist. Isso. Eu imagino que ele pagou playlist, sei lá o que mais que ele pagou, mas quando fala isso, ele deve ter feito essa questão de playlist. Eu falei, virou algum show? Ele falou, não. E na verdade ele nem sabe qual playlist que o cara usou e quais métricas o cara usou. Por isso que vai embora, né? E o pessoal pode falar assim, pode pensar, mas isso não é tão normal. É muito. O cara não tem. Tem gente que tem esse dinheiro, que põe esse dinheiro, que gasta todo mês 100, 200 e acaba. Teve um cara que me fez pensar esses dias, depois que saiu a matéria do cara que tava dando golpe nos outros, Moringa Produções, tava dando golpe na galera. Eu vi que você postou, eu vi. Tava dando golpe na galera e tal. Passou no Fantástico. Quem tá falando não fomos nós, foi o Fantástico. Aí a polícia investiga 750 casos. Aí um cara perguntou assim pra mim, quantos mentorados você tem? O Moringa enganou 750 pessoas. Aí eu parei pra pensar, eu tenho 70 mentorados, velho. 10% da quantidade de pessoas estão a fim de pagar pra ser enganada do que pagar pra entender as regras do jogo. Por quê? Porque o Moringa vendeu uma coisa que eu não vou vender de jeito nenhum, que é a garantia do sucesso, que é o sonho. Eu falo pra todo mundo que chega. Esses dias um cara falou pra mim, é garantido se eu pegar todo o meu dinheiro aqui que eu vou estourar se eu pagar a sua mentoria? Eu falei, claro que não. A única garantia que eu vou te dar é que você vai aprender se você quiser. Eu vou te mostrar, você não vai mais cair em golpe se você fazer tudo que eu tô falando pra você. Você vai acertar muito mais do que errar. A sua chance de erro vai ser muito pequena com tudo que eu vou te ensinar. E você vai começar a vender shows, que eu vou te ensinar o caminho pra vender shows. Agora, você vai estourar, você vai virar um Gustavo Lima? Não tem jeito. Cara, é engraçado você falar isso, porque eu tinha, durante o tempo que eu fiquei no Rio, fazia um encontro, junto com a Aninha, produtora musical da Globo. E tinha sempre o papo de gente que queria pagar pra ir no encontro. Isso é um negócio que sempre rolou. E eu sempre expliquei pra quem me... Olha, não existe ninguém que você paga que você entra lá, tá? Não existe. Todo mundo sertanejo que entrava, passava pela Ana, que passa todo mundo por ela, e ela passava por mim. Pra saber que se ela não era do sertanejo. Quando a gente tava fazendo um quadro de gente nova, de artistas novas, ela, isso aqui é firme, isso aqui não é. Então, assim, não deixava passar nada. Era só ela que dava o carimbo. Então, você tinha que pagar ela. Como ela não recebia... E, cara, eu falei pra todo mundo... Foram umas 2 ou 3 casos que me falaram assim, acredita que eu fiz lá, eu mandei o dinheiro pro cara e tal, pra participar. Falei, mas eu tô te falando Pagou que tem que errado. Passar por mim. Pagou um golpista. Porque a pessoa cai no papo. Sim. Tendo informação. Falei, não passa, tá? Esquece. Ou passa por mim ou passa pela menina que não... A pessoa quer acreditar naquilo. Ela quer, cara. Ele fala, eu fui lá no banco agora, o cara me bloqueou no WhatsApp. Eu falei, porra, mano. Mas eu tô te contando, você pode ter certeza que vai ter mentorado seu que vai sair e vai cair no golpe. Sim, você vai trabalhar para que isso não aconteça. Você vai passar a real. Que eu peço, eu falo, me avisa antes. Avisa antes, só pergunta. E me a pessoa pagou e perguntou depois. Pergunta do cara, aí você pagar depois, aí já foi. Já aconteceu de chegar mentorado que o cara caiu no golpe e entrou na aula seguinte. Isso já aconteceu. Não, mas isso é bom, porque pelo menos ele percebeu que precisa. Mas o cara entrou lá e falou assim, eu caí num golpe, o que eu faço? Eu até tentei ajudar o cara, tentei ligar pro cara, falei, velho, devolve o dinheiro dele, que era um palco falso de Barretos. Você sabe que esse ano teve muito, né? Eu vi uma matéria, verdade. O palco falso de Barretos teve muito, cara. Os caras ligavam, eu sou de Barretos e tal, manda 15 mil aqui pra você participar do palco aqui. Eles estavam vendendo o palco Amanhecer, que na verdade o palco Amanhecer nem é vendido. E aí o povo pagava. Verdade, cara. O povo pagava no Brasil inteiro e o cara chegou. Teve gente que foi até, né, a Barretos. Teve uma galera que foi, Tem uma galera que chegou aí. Esse que eu conheci 3 que caiu no golpe, eles não chegaram aí. Mas uma galera foi. É muito louco.
E são golpes simples, né? Se fossem golpes muito bem pensados, mas é coisa muito boba, né? Muito O golpe cara, você fala assim, pô, esse golpe foi bom, o cara é bom, não é nem isso. Arquitetado, nem isso. É muito louco. É isso. Meu querido, muito obrigado, tá? Obrigado, eu que Que agradeço. prazer, eu tenho certeza que foi um dos bate-papos que você já foi mais... Que mais vai... Amarrei meu tênis aqui, tá? Que mais vai ajudar as pessoas, porque nós falamos de assuntos aqui que ninguém teve a coragem de falar até então. E não tem assunto que seja proibido, cara. É só o jeito da gente falar, sabe? Não pode ter isso. É que é provocativo, né? O que as pessoas fazem. Você sabe que não é falando de política, é falando de estratégia aqui. O Pablo, ele cresceu em cima de provocar. Porque quando ele fala, por exemplo, você gosta do Ayrton Senna, né? Sim. Eu também gosto. Eu vi o vídeo. A maioria das pessoas, nós homens, gostamos do Ayrton Senna, ainda mais nascidos naquela época de 70, 80, 90 ali. E ele falou, eu sou melhor que o Ayrton Senna. O Ayrton Senna não tem casa na Disney, eu tive. O Ayrton Senna não tem filho, eu tive 4. As pessoas que ouviam aquilo, elas se sentiam provocadas. Quando você se sente provocado, você quer provocar os outros. Sim. Aí você envia para um amigo, você envia para o poste que o amigo vai enviar para o outro e acaba gerando aquela repercussão, né? Um vai virando para o outro e tal, e vai dando visibilidade para quem gerou aquele conteúdo, que no caso ele. E ele aprendeu isso e começou a fazer. Então, quando você se sente provocado, a tendência de você passar para os outros é muito grande. Tem gente que fala que não existe publicidade ruim. Né? Você tá Eu falo bem, falando... eu falo mal, eu falo de mim, né? Então, assim, não sei se eu concordo com isso, mas funciona muito assim. A internet funciona bastante. Tá aparecendo. Eu sei que seja uma coisa que queime demais, assim, mas são formas de usar a internet de uma forma geral. Tem gente que dá certo de várias formas. Acho que não dá pra você desconsiderar. Se você não tá dando certo, acho que você tem que parar de achar que você entende muito e falar, pô, tem gente que faz assim, deixa eu fazer também. Tem que tentar, tem que estudar e fazer as coisas. Exatamente. Pinhote, muito obrigado, tá? Que maravilhoso ter você aqui. Obrigado, eu agradeço. Parabéns por tudo que você está fazendo aqui. Acho que hoje você falou que tem aula, quero ver como é que funciona tudo isso. Você é o convidado, Pô, vou mandar o link para você hoje. Por favor. Pra você participar vai ser maravilhoso. E acho que quem tiver de olho nesse meio de educação vai estar muito bem. É um meio muito desenvolvido e o nosso meio é muito pouco desenvolvido nessa área. Exatamente. Então, quem sair na frente vai... É engraçado, porque tem gente, é engraçado isso, né? Tem gente fora do mercado percebendo isso. Por exemplo, eu já recebi 3 convites para fazer uma parceria com universidades. Eles estão de olho, né, nesses cursos esses cursos, como que chama na faculdade? Curso de longa distância, né? Que você não precisa estar presente. Para fazer direcionado para esses assuntos que eu estou falando. E as pessoas do mercado, alguns ainda continuam indo. Não, lógico. Vai. Eles vão perceber. Quando sai a primeira plaquinha, por favor, você posta ou manda para mim. Eu tô com a plaquinha ali, mas eu tô no meio de mandar, rapaz. Não, tem que começar. Tem que começar para dar um susto no povo. Legal. Aí esse aqui é o nosso amigo André Pinhote, que maravilhoso ter ele hoje aqui. Gente, obrigado, tá, para você que acompanhou esse episódio, um dos episódios aqui mais bacanas que eu tive o prazer de fazer até hoje aqui no Show de Papo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, colocar aí o sininho, ativar o sininho aí para você receber a notificação quando a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado, aquele beijo do Anderson Ricardo, até o próximo.